Oi, bom dia. Queria agradecer a todos por terem vindo. Eu conheci o Thiago na NRF em Nova York em 2022. A NRF, que a gente foi juntos, né? Eu fui no grupo que ele faz a curadoria. A NRF é a maior feira de varejo do mundo, que acontece todo ano em Nova York. É uma feira onde líderes e especialistas se reúnem para falar sobre inovação e tendências do setor. E o Thiago, fiz aqui uma colinha, ele é CEO do Banco Mercantil, especialista em varejo, inovação e curador dos grandes eventos globais. Espero que vocês gostem. Pessoal, bom dia. Bem, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre a NRF. A gente vai falar por 1h30, mais ou menos. É muito conteúdo, então se preparem. A Bru já falou aí que a NRF é o maior evento de varejo do mundo, onde mais de 40 mil pessoas se reúnem para falar sobre o que é que vai acontecer no futuro do varejo. E a FFX tem a especialidade de fazer curadoria desse evento há mais de 17 anos. Então eu, a Mariana Carvalho e o Gustavo Schifino, alguns curadores da FFX, a gente se reúne para levar um grupo super interessante para a NRF. Então, vou trazer isso para vocês, vou trazer os principais takeaways que a gente levou do evento. Me apresentando, a Bru já falou isso aí, eu sou o Thiago Melo, eu sou de Recife, sou varejista também, minha família tem algumas operações de varejo que hoje eu estou no conselho, mas pude acompanhar de muito perto e viver de muito perto o varejo durante muito tempo. Depois eu fui para a Stone, e na Stone eu tocava produto e marketing dos softwares da Stone, 45% do varejo brasileiro passava por lá, e agora eu estou no Banco Mercantil Marketplace. A Bru já adicionou isso aí para vocês, aqui um pouco do meu mini currículo, mas a gente pode falar direto da NRF, e aí eu queria passar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho do evento e como é que foi por lá esse ano. Acho que todo empreendedor precisa estar aqui para entender um pouco de inovação, um pouco de futuro, entender para que rumo as coisas estão indo para nos ajudar a tomar decisões mais assertivas e sermos mais produtivos e eficientes nos nossos negócios. Eu quero cumprimentar a FX pelo trabalho que eles fizeram. Hoje foi maravilhoso até agora, concordam comigo ou não? Um material riquíssimo, muito bonito, parabéns. Foi muito proveitosa a nossa experiência com a FFX, tanto do ponto de vista do conteúdo, que foi incrível, quanto as trocas, enfim, as trocas de experiência que a gente teve aqui foi incrível. Então, acho que esse passeio aqui que a gente está tendo é uma grande aula para a gente poder olhar isso e ver o que a gente pode trazer de bom para os nossos negócios lá no Brasil. É um MBA estar aqui, de verdade. Assim, o que a gente leva é indescritível. Eu venho há 10 anos na NRF. Para mim, cada vez que eu venho, é uma renovação e é muito aprendizado. E também, quando eu volto, me dá certeza naquilo que estou fazendo e que eu estou no caminho correto. A qualidade do conteúdo, a prontidão que eles conseguem trazer informação muito rápido, muito ágil para a gente conseguir repassar isso para nossas equipes. Eu já vim mais de 10 vezes aqui para a NRF, mas é a primeira vez que eu venho com a FFX. Eu também estou bastante impressionado com a curadoria, trabalho que foi feito, realmente é de altíssimo nível. E esse encontro de informação, né, de gerações diferentes também agrega, né, e enriquece também o nosso varejo. Um dos principais ganhos de estar numa missão como essa, com o pessoal da FFX e todo o time de pessoas muito habilitadas no varejo, é que a gente tem essa oportunidade de networking, essa oportunidade de conhecer gente, de falar de experiências reais e sempre ao final do dia estar aqui trocando ideias, falando sobre o que aprendeu e evoluindo nossos insights num grupo fantástico. A NRF é um evento muito rápido e com muita informação. É fundamental que você venha com um grupo bem estruturado que conheça o evento e que conheça
Nova York. A FFX realmente cuidou de ponta a ponta em vários sentidos e realmente fico muito feliz. E esse fechamento aqui de conteúdo realmente é fora de série. Eu saio daqui com uma reflexão muito grande e com a certeza de que o nosso negócio, agora falando especificamente de shopping center, está mais vivo do que nunca, porque as lojas físicas estão mais vivas do que nunca. Então, pessoal, bem, quem quiser conviver um pouco mais com o FFX, as nossas redes sociais vão ficar aí no final. Esse material todo que vocês vão ver aqui vão ser compartilhados, já estão com o time do Casa Shopping. A gente faz mais uma missão ao longo do ano, que é a missão para a Ásia. Então, a gente vai fazer Dubai e China. A gente visita o ecossistema de inovação chinês. Então, vamos para as principais empresas chinesas para entender o que está acontecendo por lá. Hoje, metade do varejo digital do mundo acontece na China. Então, ela é responsável por metade do varejo global digital do mundo. E aí a gente vai visitar os principais players, o Alibaba, a gente vai ver a ByteDance, que é a dona do TikTok, como é que eles estão fazendo o TikTok Shop, que lá vai lançar aqui o TikTok Shop até o mês que vem, segundo a CEO da América Latina, que recebeu o grupo da FFX lá no escritório do TikTok em Nova York. Estava a maior discussão porque ia ser bloqueado, não ia ser bloqueado nos Estados Unidos nessa época, então foi super interessante poder conviver um pouco mais lá. E a gente vai fazer essa missão em maio, então quem quiser vir com a gente também está mais do que convidado, tem mais informações aí, o pessoal do Casa Shop tem o nosso contato. Tá? Então vamos para o primeiro takeaway direto aqui para falar sobre NRF. Então o primeiro takeaway que a gente falou é o consumo se adaptando às novas tecnologias e muita coisa que está surgindo. Sempre que vocês verem a gente falar um takeaway, eu vou trazer aqui esse slide que fala das principais palestras que abordaram esse takeaway e que levaram a gente a fazer esse resumo e esse takeaway. Esse e-book também vou mandar para aqui para o pessoal do Casa Shop, ele está na fase de diagramação, a gente já terminou o conteúdo dele. Então, quem quiser adensar por algum motivo em alguma palestra, vocês vão ter os resumos das principais palestras que aconteceram no evento. A gente tem a China sendo referência, né, o que impressionou todo mundo. A Temu acabou de lançar há menos de 6 meses no Brasil. Ela não passou a venda do Mercado Livre ainda, mas ela passou já o número de acesso aqui dentro do Brasil no Mercado Livre. Então, por isso que a gente está prestando tanta atenção nesse ecossistema chinês, em tudo que está acontecendo por lá, e vale a pena a gente estar acompanhando, né? Já são mais de 40 milhões de usuários ativos todos os meses entrando no site da Temu aqui no Brasil. Então, aí tem o AliExpress, Shein, Shopee, QI, Temu e o próprio TikTok Shop. Isso está transformando como o mundo consome, não só aqui no Brasil, mas também no mundo como um todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Shein já tem mais acesso que Zara e H&M. Então, a Shein é a Shine, tá? É só porque a gente foi numa palestra do CEO da Shein, ela falou, porra, não é Shine, é Shein. Aí eu tento falar do jeito certo. Mas bem, a gente viu o Tommy Hilfiger dentro da NRF, uma pessoa de 73 anos, ele vendeu a empresa para a PVH, que é um grande fundo de investimento, mas ele trazendo que a inteligência artificial vai mudar completamente tudo nas nossas vidas, não só dentro do ambiente de trabalho, mas como a gente vive e como a gente faz. Por isso que é muito importante a gente estar antenado a isso, e o cara tem 73 anos e ainda super antenado em tudo que vai acontecer. A gente vai falar bastante de inteligência artificial hoje, mas eu deixei mais para o final de propósito, para esse assunto não roubar a atenção de vocês e vocês não pirarem logo no começo. Então a gente deixou para o final. A gente vai falar bastante de inteligência artificial aqui, a gente vai falando sobre outras tecnologias. A gente tem um crescimento de poder computacional absurdo acontecendo na humanidade. Em 1969, quando o homem pousou na Lua, ao custo de $1, a gente conseguia fazer uma operação computacional por segundo. Hoje, a gente está chegando em 2024 ao custo de $1, fazendo 6 trilhões de operações computacionais por segundo, e isso tem crescido exponencialmente, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vê o consumo se adaptando tanto às novas tecnologias, também quanto às novas gerações. Se falou muito sobre novas gerações dentro da NRF, inclusive um termo novo que a gente viu pela primeira vez, que é o termo Zalfa, que é a geração alfa, quem tem menos de 14 anos, junto com a geração Z. Então, essa parte do consumo, que é quase 40% da influência sobre o consumo, sendo super relevante. E aí, a gente, como FFX, a gente montou esse gráfico de evolução, que eu acho que ajuda vocês a entenderem toda a evolução do varejo e toda a evolução de como a gente chega até aqui.
Então, a gente começa aqui com as gerações no âmbito de baixo. Então, os millennials são a geração Y, aí depois geração G, geração Alpha, e como é que se deu a digitalização do mundo. Então, a gente começou na Web 1.0, e dentro da Web 1.0, o grande objetivo dessa web era ela digitalizar as coisas que só eram físicas. Nesse momento, a gente entrava na internet e a gente só conseguia ler coisas. A gente só conseguia consumir coisas. E aí a gente evoluiu para um Web 2.0 e o grande objetivo da Web 2.0 é de socializar. Então, de socializar, a gente começou a poder entrar na internet e a gente criar conteúdo e postar na internet. Então, essa é a era da rede social. E agora a gente está vivendo uma era que é da Web 3.0, que o grande objetivo dela é de descentralizar. E por descentralizar, a gente tem aqui uma camada de segurança muito forte que vai entrar, que vai resolver problemas de fraude. Já tem muita empresa utilizando blockchain, que seria toda essa categoria que usa a Web 3.0, para garantir, por exemplo, o rastreio do diamante da Tiffany, desde a mineração até entrar na joia. Eles cadastram dentro da blockchain para isso não poder ser hackeado de forma alguma e você ter certeza que a procedência daquele diamante do começo ao final é verdadeira. A Gucci já faz autenticação das suas bolsas com QR Code dentro de uma blockchain para falar que aquele produto é verdadeiro ou não. Então a blockchain ela vem resolver isso e tem muita coisa de AI dentro disso tudo acontecendo. Então essa era da Web 3.0 é a era tanto da descentralização, quanto a gente não, teoricamente, para fazer um contrato, a gente não vai precisar, por exemplo, tá lançando o Drex agora no Brasil. O Drex é a moeda da Web 3.0. Você vai poder vender um carro sem necessariamente ir num cartório para registrar a venda, para você ter uma segurança que aquela venda vai acontecer usando essa moeda. Mas bem, aqui são as empresas que surgiram em cada uma dessas épocas da Web 1.0, da Web 2.0. Novas empresas foram surgindo e agora novas empresas estão surgindo que estão fazendo o crescimento futuro, que possibilitando a Web 3.0. Então, várias empresas aqui que são conhecidas para a gente, como Amazon, Nvidia e várias outras, começaram lá na época da Web 1.0 estão ajudando a fazer todas essas transformações, mas empresas novas como OpenAI, Anthropic, etc., estão criando as fundações do que vai ser daqui para frente. E aí, quando a gente fala de varejo, né, em toda essa lógica, o varejo evoluiu da seguinte maneira. Quando a gente estava na Web 1.0, o varejo era single channel, tinha um único canal, loja física, 99% do varejo acontecia dentro de loja física e 1% que sobrava era call center. Telefone, venda por catálogo. E aí a gente depois evoluiu, quando a gente entrou na Web 2.0 para socializar, a gente entrou nesse mundo aqui do multicanal, que é o mundo que muito de vocês vive hoje. A gente ainda não conseguiu evoluir tanto no Brasil para o mundo omnichannel, mas o mundo multicanal o meu cliente tem várias maneiras de interagir com a minha marca, mas essas maneiras elas não conversam entre si. Provavelmente o estoque que ele encontra no e-commerce não é o mesmo estoque que está na loja física. Se ele comprar no e-commerce, ele não pode vir na loja física trocar. Então isso gera vários problemas de atrito para o consumidor que o varejo teve que começar a resolver e a gente evoluiu para o mundo do omnichannel. E dentro do omnichannel, basicamente o grande esforço que a gente fez foi como é que eu integro o canal. Como é que eu faço os canais conseguirem conviver entre si? Como é que eu integro o estoque para o estoque de todas as operações que eu tenho poder ser no mesmo lugar e eu conseguir vender para o meu cliente online o meu estoque da loja física? Esse é o grande desafio do omnichannel. Mas quando a gente fala de futuro de varejo e toda essa lógica de AI, blockchain, etc., o cliente não enxerga mais canal, principalmente as gerações mais novas, as alfas que a gente falou, ela não enxerga mais canal. Então não faz mais sentido para o varejo falar que o futuro do varejo é o omnichannel, falar de canal, se canal não é mais relevante dentro dessa equação. Então hoje a gente já fala algo que é padrão em todo mundo lá, acho que já mudou o discurso, todo mundo fala de Unified Commerce. Todo mundo fala do comércio unificado. E o comércio unificado basicamente porque ele vai além da integração do estoque, além da integração dos preços. Ele vai na integração da experiência. É importante pensar na jornada do consumidor e todos os canais que ele interage e que esses canais sejam positivos e que eles tenham uma boa jornada. Então, isso é o grande desafio. Algum exemplo aqui de coisas que são de Unified Commerce. Por que não recuperar um carrinho abandonado do e-commerce usando a equipe de loja?
Isso não tem nada a ver com integração de estoque, tem a ver com jornada. É um exemplo de Unified Commerce. Por que não eu fazer a vendedora da loja poder ter um código da vendedora, que a Farm é pioneira disso aqui no Brasil, tem um código da vendedora e ela vender no e-commerce e ganhar comissão por causa daquela venda. Isso é um exemplo de Unified Commerce também. Então, por que não a promoção que está online também está dentro da loja física? Isso é outro exemplo de Unified Commerce. Então, a gente começou a viver essa junção e as coisas que estão falando mais de jornada. E a gente não compete, pessoal, infelizmente, só com o nosso concorrente. A gente compete com todas as experiências que as pessoas têm no dia a dia. Eu gosto de fazer essa pergunta, vou fazer para vocês verem como o negócio muda e muda rápido. Levanta a mão aqui na plateia e vocês que estão em casa pensem, quem aqui ainda usa TV a cabo em casa, NetSky, qualquer TV a cabo? Levanta a mão para mim. Tá, 50%. Tá bom. Quem aqui já teve que ligar para a NetSky, claro, alguma operadora de TV a cabo, levanta a mão. 90%. Vocês ligaram para cancelar, né, turma, pelo jeito? Porque tem mais gente que ligou do que tem. Mas beleza. Quem aqui tem o Netflix? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quem aqui já ligou pro Netflix para resolver algum problema? Levanta a mão. Sempre tem um maluco, eu juro por Deus, é impressionante. Depois conta pra gente por que você ligou, mas sempre tem uma ou duas pessoas que ligaram, mas simplesmente funciona. O pessoal usa um negócio que simplesmente funciona. E a gente treinou os clientes para quererem que simplesmente as coisas funcionem. Igual ele entra no Netflix, igual ele pede um Uber, igual ele pede um iFood, igual ele entra no Booking, reserva um hotel. Então, se a gente chega para esse cliente, que é o cliente do agora, que a gente chama do Now Customer, e a gente fala, fica tranquilo que daqui a 48 horas eu te respondo, já era. Já era, perdeu o cliente. O cara não tem mais paciência para esperar nesse mundo de Unified Commerce. Por isso que a gente tem que pensar muito bem a jornada e muito bem como a gente resolve esses atritos se a gente quiser continuar fidelizando, quiser continuar fazendo esse cliente voltar. E sim, a barra elevou para todos nós que somos varejistas aqui. Então, a gente tem também agora, né, falando de nova tecnologia, a IA generativa, que eu vou falar bastante para vocês ainda hoje, fiquem tranquilos, mas ela vai reinventar completamente o que é que dá para fazer dentro do varejo. Quem trouxe isso foi a vice-presidente geral de varejo da NVIDIA, então ela palestrou dentro da NRF, foi super bacana. Então, não é só sobre unificar, Unified Commerce, né? Isso aí precisa transcender a visão do Omnichannel e criar uma experiência única. Quem trouxe isso foi o CTO da Starbucks para a gente. Falando de novas tecnologias, cada vez mais o metaverso, que a gente já não fala mais tanto, né? Que tem uma curva que é a curva do Gartner, que ele fala que toda tecnologia, assim que ela surge, ela tem as expectativas infladas que são geradas sobre ela, depois ela cai no vale da desilusão, todo mundo para de falar e fala que não é bem assim, aí depois ela entra no platô de produtividade. O metaverso, ele tá no vale da desilusão. Todo mundo há 4 anos atrás, 3 anos atrás, fala que tudo ia pro metaverso e a Meta mudou o nome para Meta, né? O Facebook virou Meta, porque agora o negócio é metaverso. Mas tem algumas coisas muito legais acontecendo. Eu, particularmente, tenho o Vision Pro da Apple, uso pouco, mas o Vision Pro é um óculos de realidade aumentada. É impressionante as experiências e o motivo de eu usar pouco é porque é pesado, machuca, ainda não chegou lá. Mas a Meta, por exemplo, lançou com a Ray-Ban esse óculos que ela está usando e esse óculos conversa com você, ele entende a sua voz e ela vai seguindo um dia comendo as coisas que o óculos falar para ela comer. E ela postou isso no TikTok. E são coisas e tecnologias novas que a gente que trabalha com varejo, a gente vai ter que aprender a tratar, aprender a lidar e com certeza está monitorando de perto. A gente tem, em 3 anos, 4 bilhões de pessoas vão ter o seu assistente pessoal de IA. A IA está evoluindo para ela conseguir ter essa capacidade de individualizar e conversar com você e realizar tarefas para você. E a gente vai falar sobre isso, que é toda a parte de IA agêntica, dos agentes de IA. Não se assustem com os termos, eu vou tentar simplificar para vocês. Mas a gente tem uma produção muito forte, né, dos chips e de poder computacional que a NVIDIA hoje está capitalizando. E isso vai permitir que isso aconteça e que os gêmeos digitais aconteçam. A gente visitou o CD da Amazon e a Amazon tem uma pessoa só que opera todo o CD porque eles conseguiram criar um gêmeo digital do CD. Tudo que acontece no CD, todo mundo que movimenta, todo o produto que está transacionando, eles têm uma área que eles chamam do back-office deles, que é uma pessoa olhando o gêmeo digital do CD ao vivo e qualquer problema que surge, ele vai lá e coloca para alguém resolver.
e as lojas estão começando a ter isso. No ano passado, a gente viu pela primeira vez a Crate & Barrel lançando... Crate & Barrel é uma loja de móveis, né? Então, lançando o seu gêmeo digital da sua loja. Então, você pode entrar no site da Crate & Barrel e a experiência que ela te dá de e-commerce é bem diferente. Você meio que entra na loja e você pode ver o produto na sua situação de uso, com o que ele combina, como coordenar, e você tem uma experiência bem diferente de compra, porque você vai vendo o produto, vai clicando nele e vai colocando no carrinho. E isso tem servido e aumentado muito a conversão, e é uma maneira diferente de e-commerce, uma maneira diferente de comprar, e com certeza, com a evolução da velocidade da internet, com a evolução do poder computacional, muito mais marcas vão montar coisas parecidas com isso que vocês estão vendo, vocês vão ter que se acostumar, que vai mudar bastante. A empresa que fez isso aqui chama Obsess, e ela está fazendo para várias outras marcas também esse e-commerce mais interativo, esse twin digital, esse gêmeo digital da marca. A gente tem um novo mosaico de receita se apresentando por causa dessa nova tecnologia. Nesse momento, 10% da receita dos varejistas vem de alguma coisa que não é vender produto. Muita gente 100% venda de produto. Agora fala, ué, dá para ganhar algum outro dinheiro sem ser vendendo produto? Mas a média do varejo, como a gente tem muito player grande, é 10%. A previsão da Euromonitor é que em 2030 a gente chegue em 35% da receita do varejo vindo de algo que não é a venda de produto e 50% do lucro. Porque como a margem do varejo é apertada, a gente fala que isso vai trazer mais margem para varejo. E eu queria falar de algumas coisas que podem ajudar vocês e a marca de vocês a arrumar receita fora a venda de produto. A primeira coisa, colaborações. Collabs, arrumar parceiros que podem você enviar produto para ele e customizar e criar uma linha de produto com ele e ser remunerada por isso. E o contrário também. A gente vê collabs sendo super importante, várias pessoas indo para a NRF para falar das suas collabs, para falar das colaborações. A Paxam, que é uma empresa que, para mim, andava under the radar, assim, ela não tinha nada de muito relevante, ela trocou o CEO e a CEO está mandando muito bem na gestão dessa empresa, e ele falando que a collab é super importante para eles, uma forma de se conectar significativamente e ampliar as pessoas que ela conseguem atingir. Então a gente também teve a Michelle Evans falando sobre novas fontes de receita, falou sobre mídia de varejo, dizendo que é uma mina de ouro, quando você tem dados robustos e só funciona, só gera valor, se tiver também valor para o cliente. Mídia de varejo, basicamente, é eu pegar a atenção que eu tenho do cliente e eu fazer uma parceria com alguém da indústria para ganhar dinheiro com essa parceria e levar alguma informação para o cliente. Então, exemplo mais fácil, Mercado Livre, aqueles patrocinados lá do Mercado Livre, eles já estão faturando 3 bilhões de reais vendendo anúncio. A Amazon hoje ganha mais dinheiro do que o YouTube Ads, que é 10% da receita do Google, vendendo anúncio dentro do seu site. E eles são varejistas. Esses são exemplos de mídia de varejo. Só que aí vocês podem falar, pô, Thiago, mas isso é só para o online, só para quem é muito grande. Não. Eu estou vendo padaria com apenas uma loja de padaria, fazendo parceria, colocando totem, TV, para fazer propaganda da Seara dentro da padaria e ganhando dinheiro desse negócio. A Drogazil, uma rede de farmácia, colocou já 10 mil televisões espalhados nas farmácias para poder vender para a indústria farmacêutica o direito de aparecer dentro da sua farmácia alguma propaganda. Então, isso é mídia de varejo. Mídia de varejo vai bombar e vai poder, sim, servir para aumentar a margem dos varejistas. Aqui, falando a Tilina, mais uma da Bath Body Works, falando também, de novo, sobre collab. Então, a gente viu mídia de varejo, collab, sendo muito importante nessa NRF. Então, para nós, collab é a soma das audiências, mas também de inovação. Se colaborarmos em produtos e canais, vamos abrir porta para novas receitas. Então, loja física, pessoal, precisa se transformar. Né? Então, loja física vira um lugar para fazer mídia, como a gente está falando agora, vira um lugar para fazer evento, a gente sempre fez, mas eu acho que não com a cadência que a gente poderia fazer e se conectar com a comunidade, para consertar produto, para fazer as suas collabs, para economia circular, que é você, de alguma forma, e eu vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês, fazer com que o produto de vocês dure mais tempo ou seja mais usado. É um espaço para aluguel do produto, não só venda, é um espaço para showroom, a pessoa conhece o produto ali e ele compra depois em outro lugar, onde ele quiser, mas é um espaço para fazer branding, para dizer que tua marca existe, um espaço para revender produto, para distribuir produtos, porque ela funciona como mini centro de distribuição, cada loja pode enviar daquela loja para o cliente. Eu costumo dizer aqui, pessoal, que
não precisa de muita tecnologia, precisa de mudança de cabeça, mudança de mindset. Do vendedor entender que ele não é mais vendedor daquelas 4 paredes, que ele é o vendedor daquela marca naquela região. E ele precisa uma mudança que a gente normalmente, no passado, a gente vendia igual uma aranha. A gente montava uma teia de aranha, deixava a loja bonita e etc. E esperava o cliente chegar. A gente agora precisa vender igual uma leoa. A gente precisa sair das fronteiras da loja, a gente precisa ir atrás do cliente. E usar ferramentas como o WhatsApp, por exemplo. Eu tenho visto marcas que 40% da receita ou é influenciada pelo WhatsApp, porque você manda uma mensagem, a pessoa vem comprar, ou é feita dentro do próprio WhatsApp com link de pagamento. Então, assim, tem ferramentas muito poderosas, só que elas só funcionam se você desenvolver relacionamento com o cliente, né? Ninguém gosta de receber uma mensagem de uma pessoa que você nunca viu falando para você comprar alguma coisa, você ignora, às vezes não responde. Então, o relacionamento precisa ser construído para isso daqui funcionar. Assinatura é outra coisa super bacana, de como é que eu pego o cliente que sempre compra aqui, faço uma assinatura de produto onde eu dou uma vantagem para ele, dou conveniência dele não ter que voltar aqui, e eu entrego para ele na casa dele. Retirada de produtos, o Pick-up in Store, ele aqui no Brasil representa para as vendas, quem oferece 30% do que é vendido no e-commerce, o pessoal passa para retirar. Lá nos Estados Unidos é 48%, porque não tem porteiro na maior parte dos lugares, então o pessoal prefere passar para pegar, mas em média, aqui no Brasil, 38%. Comer e beber, comida e bebida dentro de loja, tem vários exemplos de como o pessoal está engatando um café, um brownie, e não é para dar para o cliente, não, é para vender, é para fazer uma parceria com alguém que é muito legal, usar um espacinho da tua loja, e tem loja que tem mais fila para comida do que para roupa. E aí você vai vendendo alguma coisa enquanto você traz uma pessoa, uma batalha pelo fluxo. Dados comportamentais, você consegue ter dados das pessoas além do e-commerce, porque você consegue conversar com as pessoas, você consegue ver a reação delas ao tocar o produto, coisa que você não tem no e-commerce. O e-commerce é transacional. Você sabe se o cara botou no carrinho, se o cara comprou. Mas na loja você tem muito mais dados e eu vou mostrar o que o pessoal tem feito para engajar isso. Curadoria de produto. Dentro da loja física, eu tenho que escolher qual é o melhor produto e o que mais vende e o que é importante para estar naquela loja. A cauda longa, eu vou vender em outro lugar. Tira da tua loja, deixa em outro lugar e vende a cauda longa. Você quer ver produto em promoção? Já não tem mais. Tem aqui no e-commerce, tá toda a minha promoção. Você pode bota no carrinho, eu faço a venda para você e faz uma venda assistida lá. Mas a tua loja precisa estar bonita. A gente precisa fazer coisas diferentes dentro da nossa loja. Isso daqui é o crescimento de mídia de varejo e o crescimento de mídia paga que a gente conhece normal. Quanto o pessoal vai pagar mais no Google, no Facebook, na Meta do Instagram. Em 2024, cresceu 18% mídia de varejo, 8% mídia paga Google, Facebook, Meta, Ads, o que você pensar. Daqui a 4 anos, mídia de varejo vai continuar crescendo, cerca de 23% ano após ano, e essas mídias vão perder um pouco a atração de crescimento. Então, é uma preocupação adicional, com certeza, para o Google, para a Meta, para o Instagram, porque essa é a grande tendência do mercado. Cada vez mais as pessoas estão procurando os varejistas para tentar estar no momento que o cliente está querendo comprar. Eu vou já encurtar o caminho e vou aparecer na hora que ele está querendo fazer a compra. Eu já falei isso para vocês, esse é o crescimento, a Amazon vem crescendo 50% ano após ano a sua mídia de varejo, o YouTube 6%, então a Amazon crescendo 7 vezes mais do que o YouTube, 2,5 vezes acima do crescimento da Meta, então isso impressiona bastante. Outra fonte de receita, bons exemplos aqui no Brasil, a gente sempre tenta trazer exemplos brasileiros, Track and Field, evento. Evento é uma fonte de receita para qualquer varejista. Aqui é um pouco do resultado que a Track and Field teve nos seus eventos. Ela já teve, desde dezembro de 2023, mais quase 600 mil pessoas participando dos seus eventos, mais de 6 mil treinadores cadastrados, mais de 3.300 eventos realizados, mais de 250 mil inscritos e 36 milhões de receita. Porque ela faz evento para ganhar dinheiro. Então, isso são exemplos de varejistas conseguindo ganhar receita além da venda de produto, e isso se torna cada vez mais importante no varejo. Então, eu espero que essa provocação sirva para todos vocês. Para isso, é muito importante que as marcas da gente saibam qual o propósito, por que elas existem e como elas se conectam com a comunidade. A gente teve muito disso na NRF, então a Shu Kelly, que a Mary, que é da Shu Kelly, trouxe lá a clareza do propósito, a capacidade de se comunicar e a empatia pelas pessoas serão mais importantes do que nunca. E a Brian Olson, da Paxsan, falou que as colaborações têm sido uma linha contínua para nós, uma forma de nos conectarmos significativamente e amplificar a nossa narrativa. Ela já fez várias parcerias, fez com a Fórmula 1, a Havaiana fez parceria agora
agora com a Dolce & Gabbana. Então, tudo isso, a Farm faz parceria com a Adidas há muito tempo. Então, bons exemplos aí de se conectar. A Low fez parceria com a On, para quem conhece aquele tênis da marca suíça que começou. Então, a gente vai ver cada vez mais essas collabs e essas parcerias acontecendo dentro do varejo. O segundo takeaway, que para mim foi muito legal, e começa a falar um pouco sobre loja aqui. Esse takeaway foi: o varejista ele precisa exercer o seu papel de fogueira. Ele precisa pensar quais são os seus momentos de fogueira. Tiago, como assim? É para tocar fogo no cliente? Não, não é isso que a gente está falando. Qual é o sinônimo e o que é que faz uma fogueira? A fogueira, antigamente, na época da tribo, a fogueira ela servia para atrair as pessoas, para reunir as pessoas e para aquecer as pessoas. Então a nossa marca tem que estar pensando: como é que eu atraio as pessoas? Como é que eu aqueço as pessoas e como é que eu reúno as pessoas dentro da minha marca? Qual é o meu momento de fogueira? Qual é o momento que eu estou tentando fazer isso para os meus clientes? Exercer o papel de fogueira se torna uma coisa super importante na estratégia de qualquer varejista. E quando a gente fala sobre isso, tem vários exemplos legais. Aqui seguem as palestras que falaram um pouco sobre isso, mas a principal palestra foi a Shukin Kelly, o Kevin Irving Kelly, que eu vou indicar o livro dele para vocês aqui, que é super bacana, eu já peguei para ler. Mas se a sua marca não tiver fogueira, a sua tribo vai para outra aldeia. Ou seja, seus clientes vão embora. A gente precisa pensar qual é a nossa fogueira, a gente precisa pensar como é que a gente inclui essa geração que a gente chama de Zalfa agora, que é a Z mais Alfa nessa faixa, dentro disso tudo, porque para essa galera, vamos falar aí quem tem menos de 24 anos, o físico já é igual ao digital, ele já não vê diferença entre os canais, a fidelização ela não é tão importante, a experimentação é muito mais importante, então a experimentação é o que leva à fidelização. Para eu comprar qualquer coisa, precisa ter uma junção de produto, propósito e proximidade. A boa notícia para a gente que é varejista e talvez varejista menor é que as pessoas querem comprar de próximo a elas. A gente tem grande parte das pessoas, 62% das pessoas, falando que dão preferência e preferem comprar de perto da sua comunidade, de perto da sua casa. Então, a gente tem, para quem é shoppeiro aqui, como as meninas, a área primária do shopping, né? Aquela área mais próxima do shopping. Isso tem muita relevância. Então, no mundo, a gente tem dessa geração alfa 3,8 bilhões de pessoas e no Brasil 92 milhões de pessoas já estão nessas gerações. E tem mudanças importantes aqui, principalmente na geração alfa, quem tem menos de 14 anos. Se você perguntar para uma criança que tem menos de 14 anos se ela prefere ganhar um produto físico ou um produto digital, talvez vocês se impressionem. Quem aqui tiver filho, sobrinho, neto na faixa de 14 anos para menos, pergunta se ele prefere ganhar uma roupa ou Roblox, que é a moeda digital do Roblox. Eu acho que tem muita mãe aqui que sofre com cartão de crédito pagando esses negócios, essas moedinhas digitais, porque 40% das crianças preferem ganhar um produto digital a um produto físico. E aí, quando a gente fala de metaverso, é isso aqui. Essas pessoas elas vão conhecer as marcas pela primeira vez dentro do metaverso, dentro do Roblox, dentro do Minecraft ou de qualquer outro jogo que surja. E aí, falando de marcas que estão conseguindo fazer bem feito, exercer o papel de fogueira. A Arc'teryx, que é uma marca especializada em produtos para o frio. Eu acompanho a Arc'teryx há algum tempo, eu tenho um hobby que envolve um esporte que é no frio, e eu sempre procurei marcas que são de países que são muito frios, porque eu disse, cara, essa galera deve ser melhor, porque eles vivem no freezer, e aí eles são do Canadá. Só que, cara, eles bombaram de um jeito, estão abrindo e abriram uma loja em Nova York para testar. E no outro ano a gente volta, eles abriram uma loja incrível em Nova York, que é essa loja que vocês estão vendo aí na tela da Arc'teryx. E a loja tem vários momentos de fogueira e várias coisas interessantes. Muita gente usando LED, tá, pessoal? LED dentro de loja, LED tá ficando barato. Então, muita gente usando parede de LED para comunicar, fazendo a Puma, ela conseguiu fazer um negócio que é uma parede de LED e o produto exposto e o nome do produto embaixo no LED. E aí, se você pega o produto, naquela parte do LED começa a falar sobre o produto. Então, ficou super interessante as experiências que estão conseguindo montar. O café deles, que eles têm um café, parece uma cabana na neve, como eles vendem produto para o frio. Então, eles tentam exercer esse papel de fogueira, aquecer o pessoal, trazer para o fundo da loja. Muita gente dentro do café tendo essa sensação aí de estar numa cabana.
eles têm uma escada, né, que tem essa parede LED com a cena, como se você estivesse no frio, né, com a cena de montanhas e etc. E aí você vai para a parte de baixo, que é toda voltada à economia circular. É você gerar menos lixo, a você ter toda uma parte de reaproveitamento. E eles lançaram vários serviços gratuitos para recuperar o seu produto, para você não ter que comprar outro produto. Ao ponto, pessoal, não só de lavar, trocar o zíper e coisa básica, mas ao ponto deles criarem algo que é impressionante para recuperar jaquetas rasgadas. Tipo, você rasgou a jaqueta, você acha que jogou fora, cara, traz para cá, que a gente talvez vai deixar ela mais legal do que ela era. Eles fizeram um negócio chamado Rebird, vão fazer nascer de novo, vamos dizer assim. E aí eles pegam e aplicam um patch com o mesmo tecido da jaqueta, e eles, através de um laser e calor, eles conseguem juntar esse patch, vamos dizer, no tecido, e faz que a jaqueta fique com um sinal bem único, e às vezes até mais legal do que é uma jaqueta nova com história para contar, e você podendo contar, isso aqui foi em tal lugar, isso daqui foi nesse lugar, e assim vai. Então, uma marca incentivando o não consumo. A Patagônia já faz isso há algum tempo e por incentivar o não consumo, ela vende pra caramba, porque o cara fala, pô, vou comprar essa jaqueta que vai durar minha vida toda. Então, muita gente olhando isso. A Yeti, essa loja que eu tô mostrando é de Austin, eu conheci quando fui no SXSW. A Yeti é uma Stanley. Ela vende coisas térmicas, baú térmico, lancheira térmica e etc. Ela abriu uma loja em Nova York, a gente visitou, mas eu tô mostrando a loja de Austin. É muito mais do que uma loja. Ela exerce o papel de fogueira, ela faz evento todo dia, bota banda dentro da loja, enquanto ela tenta vender baú térmico para acampamento, garrafa térmica para acampamento. Então é uma marca que constantemente está tentando exercer o seu papel de fogueira, o seu papel de atrair a comunidade para dentro, bota para o pessoal sentar em cima dos coolers e etc. Mas é um jeito, imagina, vender cooler térmico. Tem coisa mais chata do que isso? A Yeti deixou divertido acontecer. Então, essa a mentalidade que a gente tem que ter. Esse aqui é um vídeo da loja de Nova York, aqui do lado direito, acontecendo para vocês, mas com certeza esse papel de fogueira é uma coisa que a gente tem que estar pensando dentro do nosso varejo. A ON aqui, vários exemplos de como ela está fazendo também, essa flagship dela de Zurich. Muita marca, principalmente essas marcas de activewear, estão fazendo clube de corrida, é o clube de corrida da loja, traz professor, vamos fazer set de treinamento para alguma maratona que vai ter, algum evento que vai ter. A ONU é diferente disso e está começando a fazer isso em todas as suas lojas. Esse aqui é o exemplo de uma maior loja de bicicleta da Europa, a Stadler também, com pistas para você testar as bicicletas dentro da loja, atraindo o pessoal, porque essencialmente o varejo físico ele tem que pensar o que é que eu posso fazer dentro da minha loja que não pode ser replicado no mundo online. Se tudo que eu tenho para ofertar é produto dentro da minha loja, o online vai ganhar, porque nada é mais conveniente do que o online. Você está sentado no teu sofá, abrir e ver um produto. A gente precisa pensar qual é a nossa fogueira, por que o cliente vem, o que é que eu posso fazer diferente para ele, como é que eu posso ajudar ele para ele querer vir à nossa loja. E aqui é um pouco da digitalização disso, as marcas também tentando exercer o seu papel de fogueira no mundo digital. A gente acabou de falar que a geração alfa conhece de maneira diferente. Aqui um exemplo da marca da Rihanna, que é a Fenty Beauty, que fez uma parceria com a Sephora e com o Roblox, então collabs aqui acontecendo, que ela testou qual seria a nova cor que seria mais usada dentro do Roblox, e essa cor ela iria produzir no mundo real. E ela fez isso por quê? Porque ela quer que as pessoas comecem a descobrir a marca da Sephora muito antes delas irem numa Sephora verdadeira. Então essas pessoas estão descobrindo marcas pela primeira vez dentro desses games, dentro dos Roblox, e entra e compra na loja uma cor, e depois a Fenty Beauty foi lá e produziu essa cor na vida real. Outro exemplo interessante aqui, a gente visitou a Farm. A Farm continua bombando lá fora, pessoal. A Farm, ela foi citada pela CEO da Rent the Runway como a marca mais procurada dentro do seu site. A Rent the Runway é uma empresa que aluga produtos para você usar. Então ela aluga e você devolve o produto depois de usar para você não ter que comprar o produto. A marca mais procurada do site dela foi a Farm. Então a gente visitou a Farm com o CEO global da Farm, o Fábio, estava no nosso grupo como passageiro, a gente levou ele para mostrar a experiência e a gente foi na Farm ver uma live e-commerce acontecendo ao vivo, para a gente entender todos os dados, quantas pessoas entram, como é que a galera coloca no carrinho e quanto live é importante nesse momento para o varejo, e cada vez vai ser.
E aí eu tenho muita gente que deixa de fazer live porque fala, pô, Thiago, eu fiz uma live, só entra 30 pessoas, eu tô fora de fazer esse negócio. Mas qual é a última vez que você viu 30 pessoas dentro da tua loja? Cara, é verdade, 30 pessoas ao mesmo tempo tem que ser valorizado, tem que fazer, e começa com 30, vai para 100, vai para 200. Então, isso daqui é super relevante. Pensem, o varejo ele é híbrido hoje. Como é que a gente usa a nossa loja para, de maneira híbrida, chegar a nossos clientes e fazer os momentos de fogueira? Esse aqui é o livro de um dos palestrantes da NRF, que se chama Insubstituível, como criar lugares extraordinários que trazem as pessoas para junto. Foi super interessante essa palestra, pessoal, porque ele mostrou como mantendo o mesmo produto, o mesmo preço, só alterando o design e o layout e a arquitetura da loja, ele conseguiu crescer a venda de várias marcas de 32% a 90%. Mostrando o quanto isso é relevante. E a gente já sabe, para quem trabalha com varejo ao mesmo tempo, mas o quanto isso é relevante no dia a dia da gente. Então, isso daqui super importante. E a gente trouxe esse palestrante, que é o Brian Collins, para o nosso evento, que é a nossa Master Quarta. E o Brian Collins, ele é e foi eleito por 6 anos seguidos o maior marqueteiro do mundo. E ele estava no nosso evento falando para o Brasil, por isso que a gente se orgulha tanto, a gente tem conseguido levar para a NRF. E ele falando para o nosso time, para os nossos passageiros, ele teve uma frase que a gente gostou bastante, que é: faça o futuro ser tão irresistível que ele se torne inevitável. Então a gente precisa construir isso para as nossas marcas, a gente precisa construir isso para os nossos negócios. O Joey Carmeier, que é outro palestrante que a gente levou, que é da Sylvian, para a Master Quarta, eles falam que as marcas estão focadas em satisfazer as suas necessidades próprias. Elas estão focadas em bater a tua meta, em vender e etc. E quando você foca nas suas necessidades, você não se conecta com o cliente. A importância, a gente não pode perder que essa importância sempre de qualquer pessoa que trabalha no varejo é o cliente. Então a diferença entre sucesso e relevância será a habilidade de combinar a eficiência da IA com a empatia humana. Então essa possibilidade de se conectar, a gente já tem 61% dos consumidores falando que querem marcas que gerem emoções intensas e 63% de consumidores dizendo que esperam e exigem experiências mais multissensoriais. Nosso terceiro takeaway, pessoal, do feed ao checkout. Mídia social. Mídia social se torna muito, mas muito relevante para o varejo, especialmente nessas gerações mais novas que eu falei para vocês, na geração Alpha, e para vocês que vendem produtos de casa e talvez não estão nessa faixa etária, sabe que essa geração é que influencia as gerações muitas vezes mais velhas a comprar. Então, a gente precisa sim aprender a trabalhar com elas, e hoje rede social é super relevante. A gente teve várias palestras falando da importância da rede social na formação de marcas hoje. Eu vou dar alguns exemplos de marcas que se fortaleceram bastante usando rede social daqui a pouco. Primeira coisa é o e-commerce global, chegando em 6 trilhões de dólares no mundo. Eu já falei isso para vocês. A gente tem hoje o e-commerce é 20% de toda a receita global de varejo do que é vendido, e só que metade desse e-commerce está na China. Então, desses 7 trilhões, 3,5 trilhões acontece dentro da China. A gente tem os Estados Unidos responsável por 1 trilhão e o resto do mundo compete pelos 2 trilhões. A gente tem um crescimento do digital que vai continuar crescendo aí perto dos 9% ao ano, e o varejo físico deve continuar crescendo cerca de 3%, 2% ao ano, muito perto do crescimento do PIB global. A outra coisa interessante é que o retail mobile, né, o que as pessoas compram pelo celular e não indo para o desktop, ela está crescendo 3,4 vezes mais do que o varejo físico, é quem mais cresce. Então 2024 cresceu 20% a compra dentro do celular, e deve continuar crescendo acima da média do varejo físico. Quando a gente fala de social commerce, o Douyin é o nome do TikTok na China, tá? Ele é responsável por metade da venda do social commerce do mundo. O TikTok na China ele é substancialmente diferente do que a gente vê. O que a gente vê, para quem já usou o TikTok aqui, ele tem um scroll que funciona de maneira vertical. Lá na China ele tem o vertical, como a gente conhece, mas quando você chega no produto que você gostou, que vamos dizer que é uma pessoa falando sobre um tênis de corrida, você pode fazer o scroll horizontal. Aí quando você faz o scroll horizontal, você vai para uma live que está vendendo aquele tênis de corrida na mesma hora. Aí você faz um scroll horizontal de novo, você vai para um fórum que tem uma discussão sobre aquele tênis de corrida. Aí você vai para um scroll horizontal de novo, você vai para anúncios de marca que tem aquele tênis de corrida para vender. Então ele tem 8 modalidades de scroll horizontal para você adensar naquele tema que você gostou.
gostou, no momento que você gostar. Então você scrolla verticalmente e depois você começa a scrollar horizontalmente. Por isso que é tão relevante essa venda lá. Mas a gente já tem 104 milhões de compradores sociais nos Estados Unidos, 37% da população americana que estão gastando em média $820 no ano, e 71% desses compradores sociais é geração Z e Millennial, que é a galera que tem abaixo de 40 anos aí, 71% das pessoas comprando dentro da rede social. Mas mostrando que o TikTok Shop, dentro da própria Sephora, está sendo mais relevante, ou quase a metade da venda da Sephora, da venda social, da venda digital. Então, quando a gente fala de quem usa o TikTok todos os dias, a geração Z, galera de menos de 24 anos, usa 62% dela todos os dias. E no Brasil é ainda maior, 78% da geração Z usa o TikTok todos os dias. E a gente conversou com a CEO da América Latina, que é uma brasileira, que é a Gabi Comazetto, sobre o TikTok. Ela disse que, em média, o brasileiro, o cliente dela, passa 90 minutos por dia no TikTok, ou seja, 1h30 por dia dentro dessa mídia social, que ela não se identifica como uma mídia social e sim um espaço de entretenimento e informação. Ela se compara mais até com Netflix do que com uma rede social que a gente está acostumado. Mas 47% dos millennials usando todo dia, geração X aí 26% e etc. 67% da geração Z usa o TikTok como principal fonte de informação. A galera começando a pesquisar. Eu vejo muito no Instagram ainda, mas você vai para um restaurante, você pesquisa no Instagram um restaurante para descobrir qual é o horário de funcionamento, como é que ele está, o cardápio e etc. A gente tem que estar presente dentro dessas redes sociais. Muita gente não está olhando para o TikTok como deveria. Ela está comendo as outras redes sociais no almoço. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então, metade dos usuários ativos do TikTok afirmam que já fizeram a compra no TikTok Shopping, 80% falam que usam para conhecer novos produtos e, essencialmente, 50% para comprar alguma coisa. Então, os americanos continuam gastando cada vez mais no TikTok Shop, está crescendo 156%. Por que isso é relevante para a gente? Porque esse ano lança o TikTok Shop no Brasil. Então, a Gabi falou que está tentando fazer de tudo para lançar em março, ou seja, daqui a 2 meses, né? Tem fevereiro, março já está aí, mas no primeiro semestre, com certeza, TikTok Shop vai estar disponível no Brasil. E o que a galera está comprando dentro do TikTok Shop, tá? 45% roupa, 44% material, coisas para pele, beleza, etc. 26% eletrônico e o tema do Casa Shop aqui de vocês, 22% sendo relevante também essa compra. Tá? Então, o TikTok muito acima a compra do Facebook e do Instagram. E aí, um pouco do que a Gabi trouxe para o nosso grupo, dizendo que se você quer criar conteúdo para o TikTok, para viralizar no TikTok, é necessário 3 R's. Você tem que ter um vídeo com ritmo, então você tem que aprender a lidar com o ritmo da rede social, com rima, muitas vezes com música e com razão, com sentido. Você tem que entender o que você quer comunicar ali dentro. Então, esses 3 R's é o que vão ajudar você a criar conteúdo. Tá ficando tão fácil criar conteúdo que a gente vive um problema hoje, que é um problema de desengajamento. 45% de todo o conteúdo produzido não é sequer visto. Ficou muito fácil gerar conteúdo e muita gente criando conteúdo sem sentido, sem propósito. Isso está caindo e derrubando o engajamento. A CEO da Paxam falando como foi importante as lives dentro do TikTok Shop para ela, dizendo que ela vendeu 500 mil de pares de jeans no TikTok por meio de lives ao longo dos últimos 18 meses. 60 mil dos mesmos par de jeans foi vendido por uma embaixadora da marca que só tinha 5 mil seguidores. Por que isso acontece dentro do TikTok? Tá? O TikTok reinventou como funciona o algoritmo de rede social. O rede social, do jeito que o Instagram funcionava, o Facebook funcionava, você aparecia para as suas conexões, para os seus amigos. O TikTok ele cria um algoritmo que ele chama de Ripple Effect, que é o efeito ondulatório. E esse efeito ondulatório, basicamente, é o seguinte: eu pego um vídeo, independente da quantidade de seguidor que você tem, você gerou um vídeo, eu entendo o que é aquele vídeo através de um algoritmo de inteligência artificial e eu mostro para 10 pessoas que eu acho que vai gostar daquele vídeo. Se o engajamento dessas 10 pessoas for bom, eu vou e mostro para 100 pessoas. Se o engajamento das 100 pessoas for bom, eu mostro para 1.000. Se for bom, eu mostro para 10 mil. Se for bom, eu mostro para 100 mil. Por isso tem pessoas que não têm seguidor e tem um vídeo que viralizou, que tem 3 milhões de visualizações. Por isso que o TikTok é uma máquina de criar influenciador. Então o pessoal atrai gente e fazendo conteúdo no TikTok e vai atraindo para o seu Instagram para construir uma comunidade mais próxima. Então o TikTok sempre é aquela tentativa do vídeo que vai viralizar e no Instagram você vai construindo comunidade. Então a gente precisa entender
que são maneiras diferentes de se comunicar. Então, a Render Runway estava nessa discussão se o TikTok ia morrer. Ele falou, cara, o que o TikTok criou, mesmo que não seja ele aqui nos Estados Unidos, o mecanismo de mídia que ele criou veio para ficar. Outra empresa surge no outro dia. Alguém assume no outro dia esse barulho que ele fez. O uso de rede social no Brasil é enorme. A gente tem 136 milhões de pessoas usando o Instagram, 169 milhões usando o WhatsApp, 120 milhões usando o TikTok. Então, somos o segundo maior país que usa rede social no mundo. A gente passa 3,46 horas por dia em rede social, né? 1h30 dentro do TikTok, o resto nas outras redes sociais. É bom avisar depois de lá que tem um microfone aberto. Se você estiver escutando, tem um microfone aberto aí na live. Mas bem, aí a gente tem aqui o social commerce, que ele está mudando completamente como funciona o funil de venda. Então, o funil de venda que a gente tem, que normalmente funcionava o topo do funil e o fundo do funil, você já deve ter escutado, principalmente quem trabalha em marketing aqui, desses termos. Então, a gente tinha a área de awareness, que é o topo do funil, que as pessoas tentavam descobrir e conhecer você, depois eles começavam a considerar você, depois você começa a pensar as coisas de fundo do funil, que é a conversão e, efetivamente, a lealdade. Hoje, a gente fala que a gente não tem mais uma venda e um funil linear, e sim uma rave que a gente não consegue mais dizer por onde o cliente começou e por onde o cliente terminou. Se ele começou por coisas de topo de funil, se ele começou dentro de fundo de funil, isso muda completamente como a gente faz. Então, se você não definir sua narrativa, alguém vai contar a sua história por você. Isso foi a diretora de marketing da Hair Beauty, que é uma marca que tem atraído muitas pessoas, principalmente da geração Z, fez uma palestra super bacana pra gente na NRF. Então, é muito importante que a marca de cada um de vocês aqui defina a sua narrativa, defina o que quer falar. Isso se torna super importante. Bem, quarto takeaway, experiência por metro quadrado. Pessoal, isso foi super legal. A gente tem novas métricas dentro do varejo que vão além da venda. E eu acho que o grande problema do varejo brasileiro é que a gente montou poucos canais dentro das nossas empresas que fazem aproveitar a venda adicional que ter uma loja física geraria em outro canal. Uma loja física permite que você venda com certeza pelo WhatsApp, além daquela região, permite que você seja conhecido para vender mais na sua rede social, no seu e-commerce. Então a gente precisa reimaginar os indicadores e normalmente a gente fala de venda por metro quadrado, a gente fala da venda da loja, do PA da loja, do preço médio, do ticket médio, mas aqui começou uma provocação e muito varejista falando que é importante a gente pensar qual é a quantidade de experiência ou de momentos fogueira que a gente tem por metro quadrado. E aí, várias palestras falando sobre isso, algumas coisas legais, o CEO da Coach falando, a experiência por metro quadrado vai muito além da venda. É um encontro de vendas e experiência que a magia acontece. Outras frases legais sobre isso lá do Shuck and Kelly, que é daquele livro que a gente indicou. Hoje, cada metro quadrado da loja é o palco de uma história, não apenas um mostruário de produto. A CEO da Dylan Candy Bar falando, se você criar um cenário multissensorial, porque ela vende doces, né, para você tocar, sentir, cheirar, poder provar, a emoção finaliza a venda antes mesmo do checkout. Então, isso ficando cada vez mais importante. Por que loja física está tão forte, tá, de novo? Porque esse foi o primeiro ano, depois de 10 anos seguidos, o fluxo de loja física caindo. A gente teve 10% nos 10 anos do fluxo de loja física caindo. E aí, a gente teve um crescimento, pela primeira vez nos Estados Unidos, cresceu 8% o fluxo em 2024. Eu te vi agora. E aí, a gente tem o design e o espaço, ele deve espelhar o propósito da marca. Assim, o cliente sente coerência e assim ele pisa na loja. Então, quem trouxe isso foi o Chief Digital Officer da Levi's pra gente e a Kate Enkel, que sempre faz uma das melhores palestras da NRF, falando que seja um templo, um teatro, cada loja precisa ter um momento uau, que seria esse momento fogueira, essa nova métrica, emoção por metro quadrado. Então, a experiência por metro quadrado, de verdade, a Marcela deve estar adorando essa parte, que é na nova jornada do cliente, o ponto de contato é a possibilidade de conversão, sendo que o varejo físico é o coração dessa conexão. Então, portanto, não é sobre aumentar o fluxo, e sim sobre aumentar a conversão. Então, precisamos repensar os ambientes de varejo que são essencialmente voltados para a transação. A gente precisa voltar e pensar esse movimento do varejo, como é que eu volto ele completamente para a emoção. Porque a gente se perdeu no varejo, a gente começou a se inspirar muito no que acontece online, e o online é muito a transação, e a gente esqueceu da emoção de alguma forma. Então aqui o CEO da Burberry trazendo a NRF, dizendo que as pessoas amam o que é autêntico, o que elas percebem como autêntico, e a gente tem que tentar criar isso. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. A Hermès
É o segundo ano que a gente consegue fazer a Hermès abrir as portas para o nosso grupo e a gente é recebido por eles com loja fechada. Tudo bem, pessoal, isso aqui é luxo. Luxo é uma vida diferente, mas eu acho que serve de inspiração para todos nós aqui, o que eles conseguem fazer dentro da loja deles e dentro da loja da Hermès. Então, eles falam assim, a gente não é loja, a gente é um espaço para contar a nossa história. Então, essa é a primeira coisa que eles definem dentro dessa loja e dentro da Hermès. Mas antes de falar de Hermès, eu queria falar uma curiosidade sobre luxo. Luxo, desde a pandemia, ele tem crescido, acumulado de 2019 até 2023, ele cresceu 50%. Bombou. Porque sobrou mais dinheiro para as pessoas que estavam... A primeira crise que a gente viveu, que era uma crise de acesso. Não era nem uma crise nem de oferta, nem de demanda. Era uma crise que as pessoas queriam até viajar. Elas queriam ir no restaurante, elas queriam gastar dinheiro, mas não podiam fazer isso. Sobrou mais dinheiro, o que as pessoas fizeram? Compraram luxo. Compraram produtos mais caros. Aí fez o luxo bombar, e aí o luxo não teve oferta suficiente. O que o luxo fez? Aumentou o preço. Então, em geral, as marcas de luxo aumentaram de 32% a 90% o preço da pandemia até agora. E agora elas estão pagando um pouco por isso. Eu conversei com o CEO global da Tiffany, que recebeu parte do nosso grupo, e eu perguntei exatamente sobre isso. Cara, vocês aumentaram muito o preço. Ele olhou para mim e falou, demais. Eu disse, e aí, o que faz agora? Ele, não faz. Porque depois que você aumenta, não tem como baixar. Vai pegar um cara da Patek Philippe que comprou um relógio de $40 mil e baixa agora para $30 mil, ele vai ficar puto. Aí disse, o que a gente tem que fazer agora é lançar novas linhas de produto, porque o que aumentou, aumentou e não vai voltar mais. Então, eles estão pensando em lançar novas linhas de produtos com preço um pouco mais baixo para poder combater isso, porque luxo caiu 18% em 2024. Luxo caiu porque ficou tão caro que eles tiraram mais de 60 milhões de pessoas que podiam comprar, deixaram de ser cliente, porque agora não tem mais dinheiro para pagar aquela marca. E isso aconteceu. A Hermès, mesmo aumentando o preço, porque aumentou, continuou crescendo, mesmo com o luxo caindo 18%. E a Hermès ainda é de uma família, é a quarta geração da família que cuida do negócio. A loja da Hermès tem mais de 120 obras de arte espalhadas pela loja. Eu gostei que uma pessoa do grupo falou, Thiago, não é 120 obras de arte, a loja é uma obra de arte. Então ele tem essa escada, que é uma escada que não é presa num prédio, a escada ela se sustenta sozinha dentro da arquitetura, tem 4 andares essa escada. Vários móveis coberto com couro da Hermès, então você toca, eles são de couro, muita parede bordada, inclusive os provadores com paredes bordadas dentro da loja, a quantidade de carinho de design e de que cada coisa dentro dessa loja é intencional. Então, cada coisa, a gente colocou esse quadro aqui para passar essa sensação daqui e para você poder olhar e poder olhar a nossa bolsa embaixo. Então, é muito interessante ver como eles construíram a loja. Eles falam que eles construíram no formato de árvore, onde a loja começa com coisas mais... ângulos mais retos, e quando você vai subindo, vai para a copa da árvore e vai ficando com ângulos mais redondos dentro da loja, e aí quando chega lá em cima é onde ela mostra os frutos, e aí ela mostra a Birkin, que é a principal bolsa dela, e a gente foi lá perguntar sobre a Birkin, eu acho que eu tenho uma foto dela aqui, aqui tá ela, aqui. A Birkin, essa bolsa tem uma fila de espera de 1 ano e meio. Se você quiser comprar, você chegar lá dizendo eu quero levar essa bolsa, eles te botam na fila de espera que você tem que esperar 1 ano e meio. A Hermès é uma das únicas marcas que assim que você sai da loja, o teu produto valoriza. Você compra a Birkin por $18 mil, você sai da loja, ela vale $24 mil, porque é difícil acesso. As pessoas não conseguem comprar. Tinha uma pessoa no grupo que fala, meu sonho é entrar no Hermès e levar um produto na hora. Porque eles não fazem essa fila para todo mundo, né? Se você tem relação com a marca, se eles sabem quem você é, se você gasta muito, eles obviamente te priorizam. Tinha uma pessoa do grupo que queria comprar um relógio caro dentro da Tiffany chamado Patek Philippe, e ele chegou, tem esse relógio do Patek Philippe, eu queria comprar. Ele fez, eu tenho, mas infelizmente eu não posso lhe vender. Aí disse, como assim? Ele disse, não, porque a gente só vende esse relógio para americano, porque a gente sabe que vai se relacionar com a gente, e depois da 5ª compra que ele faz com a gente. Então a gente não vende esse relógio para todo mundo. E, cara, essas coisas que o luxo está fazendo e criando essa dificuldade de acesso nos produtos, e a Hermès, ela tenta fazer isso porque, literalmente, ela tem artesãos que fazem essa bolsa, demora 15 dias para a bolsa ser costurada, e eles têm um limite de bolsa que eles conseguem produzir versus a demanda que eles têm. Bem, outra loja que impressionou bastante a gente nessa experiência por metro quadrado. Louis Vuitton. A Louis Vuitton
ela está reformando a loja dela de Nova York, vai passar 3 anos em reforma, e ela não colocou um tapume. Eu vou usar a Marcelinha que fala, ela fez uma instalação, né, Marcelinha? Toda vez que ela me ensinou essa palavra, foi praticamente uma instalação de arte, usando os baús da marca. Ela envelopou essa loja, gastou 17 milhões de dólares, e ela tem multa diária à cidade de Nova York por ter alterado a fachada da cidade. Ela perguntou quanto é a multa, ela $1.000. Ela, $1.000, bota na conta, vamos fazer esse negócio. E ela paga a multa diária, fez o maior outdoor possível da marca e foi para uma loja incrível pop-up, que é onde estava a pop-up da Tiffany, porque todas são da LVMH. Ela foi para a loja da Tiffany, fez uma loja incrível, enquanto criou esse negócio que é o maior marketing possível para ela. E ela fez isso em Paris, que é o do lado direito, e também em Nova York, em Manhattan. E ela está reformando a sua loja para ficar com o conceito da loja de Singapura, que é a primeira loja do conceito novo que eles criaram. E essa daqui é a reação, mais ou menos, que as pessoas têm quando veem pela primeira vez esse negócio. Cara, isso aqui está sendo mais tirado foto do que a árvore do Rockefeller Center. A galera vai para frente, você passa lá, é a galera tirando foto, pousando, tirando foto com um tapume atrás. Então, isso daqui impressiona bastante. Quando a gente fala da loja, ela não fez uma pop-up qualquer. Ela vai ficar 3 anos lá, fez parceria com o artista, com obra de arte, ela fez café, ela fez um espaço VIP para receber o pessoal dentro da loja. Então, é uma marca que tem muito momento de fogueira, como a gente falou, muita coisa interessante. E o principal está sendo essa parceria com uma marca de chocolate suíça, que eles fizeram, que você não pode comprar um produto da Louis Vuitton, mas você pode dar um presente da Louis Vuitton. Você compra uma caixinha, bota na sacola da Louis Vuitton e etc. Eu disse, cara, eu acho que o pessoal vai ficar muito puto se eu chegasse com a sacolinha da Louis Vuitton e eu desse e de repente abre um chocolate. Mas, cara, bombando de vender esse negócio. E muita gente fazendo fila, porque é a única coisa que eu posso comprar da Louis Vuitton. E o pessoal fazendo fila para comprar o chocolate na caixinha e na sacolinha da Louis Vuitton. Então, essa aqui é a parceria que eles fizeram com o Maxime Frederick, super interessante. Essa loja é o 2º ano que a gente visita, ela está crescendo bastante lá em Manhattan, ele só tem 2 lojas, e agora a gente visitou a loja dela da Quinta Avenida. E ela chama Agência de Viagem. E quando a gente entrou pela primeira vez, honestamente, estava eu e a Mari fazendo pesquisa, e a Mari falou, pô, Thiago, a agência de viagem está fodida, vamos ver o que eles estão fazendo para poder se renovar, para poder se reinventar, porque, pô, um lugar super legal, uma agência de viagem no meio da Union Square, uma agência de viagem na Quinta Avenida. A gente entrou e, na verdade, era uma loja de cannabis. Ela vendia um outro tipo de viagem, eu não sei se vocês entenderam o trocadilho. E aí, ela é uma loja de cannabis, só que é uma mistura, eu acho que uma pessoa do grupo, o Bizelli, definiu super bem, Thiago, isso aqui é a mistura da loja da Apple com a boca de fumo. E isso impressionou a gente, porque, cara, você pegar um produto tão polêmico quanto a maconha e você conseguir criar uma loja que conte história, que seja legal, que desmistifique, que tem o THC, que deixa você loucão, e tem o CBD, que faz bem para você, e tentar desmistificar, fazer várias experiências interessantes para vocês e vários produtos. A loja é omnichannel. Ela tem vários tablets dentro da loja que você navega todo o catálogo de produto da loja, adiciona no carrinho e eles entregam para você. E realmente é muito legal essa experiência dentro da loja. Esses são os tablets aí que ficam no meio da loja, e aquilo ali é como se fosse um aeroporto, né? Um painel de partidas. E ele fala assim, você sai de Nova York para ficar rindo, você sai de Nova York para ficar relaxado, você sai de Nova York para ficar com sono, e assim vai. Mas muita coisa de explicação sobre o produto, para você entender os diferentes aromas, as diferentes sensações que você sente. E a gente conversou com o dono da loja, ele falou, cara, eu vendo a 3 vezes mais caro do que o cara encontra na rua. Então eu preciso fazer algo especial. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso garantir procedência, eu preciso contar uma história, eu preciso ser melhor em explicar o produto e os efeitos que a pessoa vai sentir. E isso é bem legal, você vai saber quando você chegar lá, né? Que é quando bater o efeito do negócio. Bem, Fashion File. Essa marca aqui, pessoal, ela fica dentro do empresarial. Você não tem fachada, não tem loja. E é um fenômeno em Nova York. Ela fica dentro de um empresarial, você tem que subir no empresarial, vai para o 2º andar, e ele pegou o andar todo. E ela fez um negócio de reuso, de venda de produtos usados, no melhor operação que a gente já viu. Então, o carinho e o cuidado que eles têm com as bolsas. Eles têm uma parede de Birkin. Lembra aquela Birkin que eu falei que é difícil de ter? Tem uma parede com arco-íris de todas as cores que você puder imaginar, num atendimento super interessante, onde você escolhe no tablet a bolsa e ele traz a bolsa numa esteira para poder você ver, tocar, e as bolsas normalmente com 50% de desconto do seu preço original. Então, fica nesse empresarial, não é embaixo, como eu falei, ela fica no andar completo
de um andar de cima, mas uma experiência super interessante de varejo. Então, você está andando aqui, todo o centro de operações dela fica atrás dessa parede que tem todas as fotos da bolsa, mas uma experiência super interessante. Você compra através do e-commerce dela, você vai lá e filtra todos os produtos que tem na loja de Nova York e todos os produtos que aparecem ali, ela tem para te mostrar. Então, você vai lá e toca, ele tem uma brincadeira que ele mostra um produto falso e um verdadeiro e pede para você identificar. Eu, como trabalhei com moda a vida toda, eu toquei e falei, isso é falso, isso é verdadeiro, agora ficou impressionado. Não sei como é que eu sei também, mas ele tem esse aí, ó, o que é falso e o que é verdadeiro, e você fica tentando descobrir. Bem, Telfar. Telfar é uma marca que tem uma única loja de um cara que é um designer nova-iorquino, queer, e ele bombou online, que ele é conhecido como a Birkin de Bushwick, que é um bairro do Brooklyn, lá de Nova York. E aí ele criou uma bolsa que é de couro ecológico, PU, e essa bolsa começou a bombar entre as pessoas. E ele criou uma loja, que a loja é super barata de ser feita, então basicamente é um galpão onde colocou lona e essas coisas de aço aí segurando e as araras, mas ele usou muito LED, muita câmera, muita tecnologia, e a ideia é fazer cada pessoa se sentir que ela está dentro de um photoshooting, que ela está participando de um ensaio fotográfico. Ele tem umas paredes, as paredes são paredes infinitas, brancas, e aí eles pegam e incentivam o cliente a provar a roupa. Cara, por favor, prova esse casaco, você vai ficar lindo. Aí ela bota na parede, tira uma foto e mostra. Tá vendo que você ficou bonita? Para você se sentir, mais uma vez, uma modelo usando aquele produto. E para incentivar isso, em todas as paredes de LED, eles têm várias câmeras que eles vão mostrando a sua cara e você fica se vendo, ela fica de maneira randômica mostrando o movimento da loja. E ela criou um negócio chamado Bag Bar. Ela pegou todas as bolsas que ela tem, que é essa bolsa famosa, que tem todas as cores e todos os tamanhos PMG, e ela criou um catálogo inspirado nos restaurantes Chinatown, que você vai e fala com a pessoa, ela te mostra o catálogo, você escolhe o tamanho de bolsa que você quer, a cor que você quer, e ela garante que tem os tamanhos para você. Parecida com outras marcas, muita gente pegando o seu produto. Quem começou fazendo isso lá atrás foi a Glossier, pegando um produto pequenininho deles, que era o Boy Brown, e aumentando 100 vezes e criando um grandão que a galera se agarrava para tirar foto. A Telfar também fez uma bolsa gigantesca, mas essa marca aqui eu acho que tem um exemplo melhor para vocês sobre isso. A Aritza do Sorro é uma marca que a gente vai a Nova York há muito tempo, a gente nunca olhou. A Aritza é uma marca canadense que concorre com a Zara, sempre andou sem cheiro, sem nada, e de repente, por causa do TikTok, ela tem um produto que é a Puffer Jacket dela, que viraliza. Todo mundo falando que quer usar essa Puffer Jacket da Aritza. E nunca vi uma marca responder tão rápido. Ela aproveitou que viralizou, ela captou recurso e ela anunciou um plano de expansão de 40 lojas nos melhores lugares possíveis dentro dos Estados Unidos. E ela abriu 2 lojas de uma vez, uma no melhor lugar do Sorro e outra no melhor lugar da Quinta Avenida. E ela abriu e as lojas foram as lojas mais cheias que a gente visitou. E uma marca que concorre com a Zara. Então imagina que eles não estão tentando concorrer com um assunto fácil. Aqui a gente tem aqui a Super Puffer delas, que elas criaram a Puffer 10 vezes o tamanho original, e eles incentivam a todo tempo que você prove essa jaqueta, entre, tire foto, coloque, faça vídeo pro TikTok, porque foi assim que eles viralizaram, e isso é super interessante, muito LED também dentro da loja, fazendo uma quebra e fazendo com que todo o movimento da loja, que eu acho que o que eles são competentes, é que mesmo com muito movimento, a loja está sempre organizada, e eles têm algumas quebras para você relaxar, tem uma parede verde ali no fundo, na divisão do primeiro para o segundo andar, mas é impressionante o quanto essa loja está cheia. Bem, falando daquilo que a Shuken Kelly falou, que as marcas estão revendo o seu conceito e estão aumentando vendas, tem um exemplo para vocês aqui da Banana Republic. Banana Republic é uma empresa da Gap, acho que a maior parte de vocês conhece, e é conhecida como se fosse a Hering, vende básico. Eles refizeram o novo conceito da marca e a marca está crescendo 110%. 110% à venda com o mesmo produto, mas você não espera que uma Banana Republic tenha livros no meio da loja, obras de arte e etc. Ela realmente ficou muito bonita, arborizada e etc., com café, com ateliê lá embaixo, e é essencialmente muito diferente do que uma experiência comum que a gente tinha na Banana Republic. Então, vocês vão ver uma loja diferente, eles vão fazer rollout desse novo modelo da Banana Republic para todas as lojas. Então, essa foi a loja conceito e todas as lojas da Banana Republic vão seguir isso daqui de alguma forma. Mas está muito longe do que a gente está acostumado para uma Banana Republic ter e o quanto isso está aumentando a venda. E a gente conversou com a gerente da loja, ela falou que metade dos clientes dela são novos clientes.
Então, metade dos clientes são clientes que nunca compraram antes na Banana Republic. Então, desde que eles refizeram esse formato e esse novo layout, eles estão conseguindo atrair novas pessoas para dentro da loja. Isso daqui chocou muito a gente. Tem um lugar novo lá em Nova York chamado Clean Market. O Clean Market, ele basicamente é um negócio de wellness, que eu que não gosto de agulha, falei, puta que o pariu, nunca farei isso na minha vida, mas eles fazem soros de IV na veia para te fazer sentir alguma coisa. Então, você tá com ressaca, você vai lá, tem um soro de IV que você recebe, em 10 minutos você tá bom. Então, eles fazem diversas coisas, aí um café que eles têm dentro da loja, mas diversas coisas, 100% pensando em saúde, que você pode ir lá e tomar um soro energizante, tomar um soro de imunidade, tomar um soro de qualquer coisa e, cara, lotado. Eles já estão com 4 operações dentro de Manhattan e o Clean Marketing está bombando. Eu fiquei impressionado com esse novo conceito, mas está aqui porque é um novo modelo de negócio que a gente achou interessante para lá e o cara é literalmente isso, é recebendo um desses drips, que é o que eles chamam, e cada drip vocês vão pegar a apresentação e vocês vão poder ver, cada drip tem alguma coisa que ele resolve, tem a composição, o que ele tem ali dentro e você, teoricamente, toma esse drip meia horinha e você fica bom. Uma loja que a gente já mostrou no ano passado, mas esse ano a gente continua mostrando por ela impressionar bastante a gente, é a Petco. A Petco é como se fosse a Pets dos Estados Unidos, tem mais de 5 mil lojas, mas o que ela fez? Muita collab, parceria. Então, o andar de baixo da Petco são as collabs. Então, você tem um Barker Shop, que é um espaço de tosa para cachorro, que eles botaram na frente. Tem um lugar que é Just Food for Dogs, que é comida cozinhada por um chefe para cachorro, porque o pessoal descobriu que se o cachorro come comida processada, vive 3 anos menos, e eles fazem delivery, e a galera pede pelo Uber Eats comida para cachorro, então é um negócio bizarro. Eles têm no final da loja a Reddy, que é uma marca de moda para cachorro e gatos, né, dentro. Aí tem um lugar para você dar banho no seu próprio cachorro, se você não quer pagar, como não tem espaço nos apartamentos, você pode ir lá levar seu cachorro para dar um banho nele, ou o seu gato para dar um banho nele. E é uma loja que impressiona bastante nessa parte de baixo. Tem um espaço veterinário que você pode levar também o seu animal. E eles colocam pequenos petiscos no chão e várias vezes eu vi o cachorro entrando na loja, porque ele já se acostumou que tem petisco, e aí ele leva o dono para dentro da loja. Então é uma sacada super interessante deles, e eles sabem os nomes dos cachorros e etc. E aí o primeiro andar é uma loja como as outras da Petco, e aí tem toda a linha de produtos que ele tem. E uma coisa que é interessante da Petco é que eles têm uma etiquetinha, que é uma etiquetinha de preço dinâmico. E essa etiqueta de preço dinâmico, ela garante para você que o preço que você está comprando é o mesmo preço do site. É uma etiqueta que dura 3 anos a bateria dela, ela já custa menos de 10 centavos de dólar, e o pessoal sincroniza ela com o e-commerce para dar a certeza que assim que trocar o preço do e-commerce, o preço da loja vai trocar para ser o mesmo, e eles fazem isso aí dentro da Petco. Isso daqui é da palestra da Coach, eu aprendi isso com a Marcela muito tempo atrás, mas a gente tem aqui ele dizendo que a loja deveria se estruturar desse jeito, na opinião dele. 70% focado na transação, 20% pensado na experiência e 10% pensando na inovação. Então, a gente precisa sim pensar em tudo isso, em momento de fogueira e etc. Mas a gente não pode deixar de esquecer que a gente existe para gerar venda e que a gente precisa ser focado a fazer a transação acontecer, mas ao mesmo tempo não pode esquecer quais são os seus momentos de experiência, de fogueira e quais são os seus momentos de inovação para continuar atraindo novos clientes e ser mais conhecido pela sua base de clientes. Isso é uma loja da Coach, algumas coisas que eles estão fazendo para experimentar a marca com outras coisas, com sorvete, com lojas de experiência. Eles fizeram essa Coachtopia, que você entra num mundo diferente em uma loja interessante da Coach. Então, as marcas buscando novas maneiras de se conectar. A Lacoste lançou a Lacoste City. Então, tem várias coisas interessantes acontecendo daqui. Bem, vamos para o quinto takeaway. Faltam 2. Eu falei para vocês que era muito conteúdo. Espero que vocês estejam gostando até aqui. E aqui é onde a gente vai entrar mais nessa parte de tecnologia. E no próximo takeaway é onde eu vou pirar um pouco a cabeça de vocês. Então, IA além do hype. Pessoal, não tem como hoje a gente fugir para algum evento de conteúdo que não vai falar sobre inteligência artificial. Inclusive, a gente ficava contando, começava a palestra, aí eu ligava o cronômetro. Vamos ver em quanto tempo ela vai falar a palavra inteligência artificial. Dava 30 segundos, já surgia inteligência artificial na palestra. E aí, a gente fez esse takeaway, IA além do hype, porque no ano passado, era tecnologia pela tecnologia. Todo mundo dizendo que está usando IA, mas não sabia nem para que estava usando IA. Esse ano
Foi muita coisa prática de pessoas que estão usando IA para fazer alguma coisa concreta e atender melhor o cliente, vender melhor, melhorar o preço. Então, IA além do hype, todas essas palestras aqui deram bons exemplos. Então, quando vocês receberem o book, vocês podem ler esses exemplos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a primeira coisa para falar de IA que eu queria trazer para vocês é essa. O campo de jogo mudou. De você ter a melhor tecnologia para como você utiliza a tecnologia. Todos nós aqui, pessoal, a gente tem acesso à tecnologia de ponta que está sendo criado para grandes empresas. O pequeno também tem acesso. E essas tecnologias estão cada vez mais sendo feitas para ser fácil de usar. A IA generativa, se você sabe falar ou se você sabe escrever, você consegue usar. Então, como a gente utiliza essa tecnologia se torna o nosso grande diferencial competitivo. Não é o acesso a ela, e a gente vai ver em várias palestras isso acontecendo. O desafio da humanidade em 2013 era como é que eu ensinava um computador o que era um gato. O que a gente fez? A gente deu 1 milhão de fotos de gato, a Luísa que tá aqui gosta de gato, e aí tava lá, cara, tem um gato aqui, aí o computador aprendeu a identificar um gato. Aí eu dou 1 bilhão de fotos de gato, ele fala, tem um gato aqui, tem um gato aqui, tem um gato aqui. Ele ficou muito bom em falar isso. Esse era o nosso desafio em 2013. E todos vocês treinaram computadores, eu não sei se vocês sabem disso, a identificar objetos. Eu não sei se vocês já entraram em algum lugar aqui para botar a senha de vocês, aí tem lá, marque o hidrante, marque a escada, marque todas as bicicletas, todas as motos. Nesse momento vocês estão treinando algum AI de algum lugar do mundo que aquilo é uma bicicleta, aquilo é uma moto, aquilo é um semáforo. Alguns ele sabe que é e outros ele não sabe. Ele sempre bota 2 que ele tem certeza que é e um que ele não tem certeza que é. Porque aí, se você marcar os 2, ele sabe que você marcou certo e esse outro ele aprende se é ou não é uma escada, um número e assim vai. 2025. Qual é o desafio da humanidade? Como é que a gente ensina o computador a raciocinar e compreender? E eu concordo que isso aqui é bem maluco, bem louco, mas é isso que a gente está tentando fazer. O que a gente fez? A gente deu ao computador toda a produção escrita e toda a inteligência humana já feita. E aí o pessoal evoluiu agora não só mais para olhar para toda a produção escrita, mas para todos os vídeos já feitos, todos os áudios já feitos e todas as fotos já feitas. Então, esses grandes modelos estão gastando muito dinheiro para ser treinado e a gente tem o CEO da Anthropic, que é uma delas, que é uma tipo OpenAI da vida, dizendo que em 2024 se gastou $1 bilhão para treinar cada modelo. Por que treinar, pessoal? Só para explicar de maneira mais simples. Esses modelos, eles consomem toda essa quantidade de dados e eles funcionam tentando prever qual é a possibilidade da próxima palavra ser a próxima palavra. Do próximo MIDI de áudio ser o próximo MIDI de áudio. Do próximo pixel de imagem ser o próximo pixel de imagem. Porque eles aprenderam com tanta coisa que eles ficam bons em prever qual é a próxima. Se você começou com isso, a próxima palavra provavelmente é aquela. E esses modelos agora em 25 devem chegar perto dos $5 bilhões para serem treinados. Eu não sei se vocês acompanharam, uma semana atrás, lançou um negócio chamado DeepSeek. E aí o DeepSeek pega esses caras que estão gastando $5 bilhões para treinar e fala que lançou algo que tem a mesma performance e ele só gastou 5 milhões. Nesse dia, a Bolsa Americana caiu $1 trilhão em valor. Porque falou, cara, fudeu. Fudeu, porque a gente está todo mundo baseado que precisa gastar muito dinheiro e muito investimento para criar grandes modelos. E aí muita gente apostando que é mentira, que esse negócio vem da China, que não gastou 5 milhões nunca para treinar. A gente não vai saber, vai ter muita coisa a desenrolar do que é verdade ou não, mas sei que bagunçou completamente o jeito como isso aqui estava acontecendo, porque nesse momento é isso, é muito dinheiro gasto para treinar esses modelos. Como é que os varejistas, principalmente os digitais, estão usando AI? 94% para detectar fraude. A gente tem personalização para fazer com que a propaganda certa chegue na pessoa certa, 93%, 91% para previsão de demanda. Pessoal, a AI para poder prever e para poder ajudar você a comprar, ela vai ser muito melhor do que qualquer trabalho que você consegue fazer. Você pode, inclusive, fazer esse teste com seus dados, pegar uma planilha de Excel, subir para qualquer sistema desse e falar o que é que eu deveria comprar. Ele vai dizer para vocês, essa é a minha venda mensal, eu preciso fazer estoque para 2 meses, quantas peças eu tenho que comprar de cada categoria. Vocês vão se impressionar com o resultado que vocês vão ver. A gente tem, para marqueteiros, né, chatbot em primeiro lugar, 38% dizendo que estão trabalhando no chatbot. E não é chatbot parecido com esses que a gente tem hoje em dia, que a primeira coisa que a gente começa a falar com o chatbot, a gente fala, me transfere para alguém, me transfere para... Eu fico brigando com o chatbot, por favor, eu quero falar com alguém. Aí o cara fala, por favor, eu quero falar com alguém.
Mas não, hoje a IA permite que a gente faça um atendimento muito, muito superior com o chatbot. O banco que eu trabalho é um banco de médio porte. O Banco Mercantil, com a equipe de 7 pessoas, ela criou um produto via chat conversacional que ela, do começo ao fim, ela empresta dinheiro para as pessoas e ela está emprestando 2 bilhões de reais por mês e a pessoa não fala com um ser humano. Ela, do começo até o final, ela fala com o robô, ela faz autenticação, que a gente chama de KYC, de face, para prevenir fraude, para você olha para o lado, olha para o outro, tira foto. Então, sem fraude nenhuma, 2 bilhões sendo emprestados por WhatsApp com um time de 7 pessoas. Hoje, 60% dos negócios do banco são feitos de maneira digital, feito por um time de 7 pessoas. Então, assim, é bizarro essas mudanças que a gente tem no mercado e vão continuar acontecendo. Então, é muito importante a gente falar disso e eu vou falar algumas frases sobre AI que tiveram na NRF que podem ser legais para vocês também. CEO da Goldman Sachs, maior banco dos Estados Unidos, falando: não basta adotar a inteligência artificial. É preciso saber onde aplica e por quê. Senão vai virar barulho sem retorno sobre investimento. A gente teve a Beth Body Works falando que a IA generativa soa incrível, mas se você não tiver dados confiáveis e estratégia clara, é só um show sem roteiro. A gente teve o CTO do Starbucks falando: quando a hype passar, de toda essa hype, todo mundo está trabalhando em IA, quem investiu no IA mais pragmática vai colher resultados, quem surfou na moda vai ficar para trás. O fundador da GDR, a Kate Enkel, a fundadora, né, fazendo: a gente precisa romper a ideia de que IA, inteligência artificial, é magia, ela é uma ferramenta, exige bons resultados, bons objetivos e pessoas treinadas. E aí a Tilina da Beth Body Works também teve que ir separando a hype do valor real. A gente vai encontrar que a IA vai resolver problemas desde a cadeia de suprimento à criação de conteúdo. E a última frase para vocês desse AI além do hype, falando do CEO, do chairman da A-Rod Corp, dizendo que a IA não vai salvar uma estratégia ruim. Se sua direção não é clara, nenhum algoritmo fará milagre. E aí, pessoal, tem aqui uma palestra da Bain Company que eu traduzi para vocês, que mostrou aonde o varejo está usando AI para cada uma das coisas. Então, como é que a gente pode usar e para quê dentro da equipe de loja, em suprimento e logística, em recurso humano, no jurídico, administração da loja, finanças, contabilidade, compra. Vocês podem olhar com calma esse slide depois, mas tem muita oportunidade e mostrando coisas que estão aumentando venda e produtividade de maneira absurda. A grande verdade é que nesse momento, a gente vive um super ciclo tecnológico. E quando a gente fala desse super ciclo tecnológico, a gente tem a IA crescendo e evoluindo rapidamente, como vocês já viram aqui na minha apresentação, a Web3 saindo da teoria para aplicação prática, que eu já dei alguns exemplos para vocês, o metaverso e a realidade aumentada se tornando mais maduros, ancorando em situações da vida real. E a bioengenharia, que eu não vou abordar aqui, mas é outro segmento que está crescendo absurdamente, vai ter uma revolução no avanço da biologia generativa. O pessoal está trabalhando, eu fui para um USXSW, que é esse evento de Austin, e o pessoal estava mostrando que eles estão fazendo o teu genoma, eles tiram o teu código genético, eles criam o seu gêmeo digital no computador, onde eles conseguem replicar o teu corpo dentro de um computador, e eles aceleram para entender quais são os problemas que você vai ter no futuro, e eles conseguem te dar um tratamento no teu gêmeo digital, testando nele antes de colocar em você, para entender se aquele tratamento ele vai te ajudar, ele vai te resolver. Esse CEO da Moderna, ele falou que ele conseguiu chegar na vacina do Covid em 2 dias. O tempo que demorou para a vacina sair foi o tempo do teste de laboratório, do trial, mas ele testou 2 bilhões de soluções em 2 dias. Imagina agora, que já faz 3 anos, e esse negócio está crescendo exponencialmente, eu vou mostrar para vocês. A gente vivia o mundo de um cara que foi um dos fundadores da Intel, que foi o Moore, e o Moore falou assim: a cada 2 anos, o processador vai dobrar a velocidade e o custo vai cair pela metade. E ele falou isso na década de 60. E a gente viveu isso por 60 anos sendo verdade. A cada 2 anos o custo caía pela metade e o processador dobrava o seu poder de processamento. Só que quando a gente chegou nessa era da inteligência artificial, não só pelo potencial dos chips, mas muito pela arquitetura que foi criada, que você consegue plugar vários chips juntos para processar muita informação, a gente está vivendo uma era que o poder computacional de IA está crescendo 10 vezes a cada ano. Lembra aquela curva exponencial que eu mostrei para vocês, que a gente faz 6 trilhões de operações com $1 por segundo? Daqui a um ano a gente vai estar em 60 trilhões de operações com $1 por segundo. Se a gente continuar crescendo 10 vezes a cada ano, pessoal, a gente está falando que daqui a 5 anos, a gente vai ter uma inteligência artificial que é 100 mil vezes mais capaz do que a gente tem hoje.
E hoje já está todo mundo impressionado com o que esse negócio está fazendo. Imagina o que é um negócio que é 100 mil vezes mais capaz do que a IA que a gente tem hoje. A grande discussão do Vale do Silício nesse momento é quando vai ser a primeira empresa que vai valer $1 bilhão e vai ter apenas um funcionário. A gente já tem empresas que valem $1 bilhão e tem 13 funcionários, que é o Telegram. Mas aqui já tem essa discussão, porque a IA habilita que você consiga fazer muita coisa. A IA muda muita coisa. Eles criaram esse modelo de aprendizagem multimodal que ele está olhando, como eu falei para vocês, para vídeo, para som, para texto e imagem. E cada vez mais isso vai impulsionar a produtividade que a gente consegue fazer. E eu queria fazer essa provocação para vocês. Usem a IA no dia a dia de vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês olharem como é sério isso que eu estou falando. E peço que vocês sejam sinceros, tá? Quem aqui já usou alguma ferramenta de IA generativa? Levanta a mão para mim. Quase todo mundo. Beleza. Quem usa todo dia no seu trabalho? Levanta a mão para mim. 20% das pessoas. Cara, eu falo sobre IA há 3 anos. E há 3 anos eu tenho essa resposta. 20% das pessoas. Mesmo com tudo isso, a gente só tem 20% das pessoas usando. 20% das pessoas têm superpoderes. 20% têm superpoderes, elas estão sendo mais produtivas. O MIT acabou de soltar um relatório mostrando que as pessoas que usam IA no trabalho são 80% mais produtivas, entregam 70% mais rápido, e a gente só tem 20% das pessoas usando. Procurem, usem essas ferramentas. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês de maneiras que vocês não esperavam, e eu não tenho dúvida que vai fazer vocês atenderem melhor o cliente de vocês, comprarem melhor, criar conteúdo melhor. A gente tem a diretora de dados da LVMH, né, que é da Louis Vuitton, Tiffany, etc., dizendo que a tecnologia ela precisa servir obra de arte, e não o contrário. Nunca vai ser tecnologia para tecnologia, mas como é que eu uso a tecnologia para servir obra de arte? E aqui está um exemplo que foi mostrado na NRF, eu filmei da palestra da H&M, é bizarro isso aqui que eles construíram. Então eles querem fazer com que todos os dados que você tem no e-commerce, que você sabe exatamente quantas pessoas estão ali, quem clicou em quê, quantas pessoas botaram o produto no carrinho, eles querem fazer isso para a loja física. Então, ela sabe a área quente de cada uma das lojas, ela sabe se a loja está arrumada em cada loja. Então, a loja do Marrocos está com o status de saúde baixo, você consegue integrar com o IA e perguntar qualquer coisa, como quantas interações no app resultaram numa venda ontem. Ele vai dizer, olha, ontem tiveram 472 consumidores que resultaram em 321 vendas dentro da loja, e esses foram os produtos mais vendidos dentro da loja. Ao ponto de todo vendedor, isso já está na loja do Sorro, tá? Em Nova York, ela consegue pesquisar um produto ou bipar o produto, que o cliente chega, você tem esse produto M? Ele fala exatamente aonde na loja o produto está. Ele fala, ó, tá nesse móvel aqui e o produto que ela está procurando é esse produto que está em vermelho aqui, desse jeito. E o pessoal chegou nesse nível, pessoal, de escutar a voz da loja. Vocês vão ver que outros dados que eles trazem aí, a quantidade de pessoas que está dentro da loja, o nível de arrumação que está em 88% da loja, quantidade de produto que está faltando para ser mostrado, que o tamanho não está lá, tem o M, tem o P, mas não tem o G, e aí ele vai mostrando e para você poder trabalhar nos problemas, e mais uma vez a IA sendo usada na prática para fazer coisas que antes a gente acharia que é impossível, que é inimaginável. O Google mostrou uma solução para a gente que eles colocaram um microfone, vários microfones dentro da loja, e eles escutam a voz da loja, respeitando a LGPD, eles não pessoalizam nada, mas ele fala, ó, teve gente reclamando na loja. Ó, tá sendo ofertado esse produto dentro da loja. Olha, estão reclamando disso dentro da loja. E faz um resumo diário para você. Então, vai ter muita coisa que a IA vai ajudar, muita coisa que a hiperpersonalização vai permitir que a gente eleve a experiência do cliente, porque agora eu não preciso mais me comunicar com o cliente do jeito que a gente ainda faz hoje em dia, que é, vou pegar todos os clientes que não compram comigo há mais de 30 dias e vou mandar essa mensagem. Vou pegar o cliente que comprou esse produto e vou fazer essa mensagem. A gente tem que clusterizar. Agora não, a gente vai poder mandar uma mensagem individual para cada cliente. A gente pode mandar uma mensagem individualizada para cada um dos nossos clientes, do jeito que ele gostaria, no momento que ele gostaria e no canal que ele gostaria de receber essa informação. E tem muita empresa de tecnologia trabalhando para levar isso. As estratégias de hiperpersonalização têm gerado 8 vezes mais retorno sobre investimento, 40% a mais de receita e 78% dos consumidores dizendo que recomendam marcas que fazem hiperpersonalização. Então, a inteligência artificial com certeza vai transformar o marketing completamente, e aí a gente vai viver esse mundo, que aí é aqui onde eu piro um pouco a cabeça de vocês, que é esse mundo pós-IA. O que vai acontecer com o varejo depois disso, todas essas mudanças acontecerem, para onde esse negócio está indo? E, obviamente, ninguém tem a resposta. É uma tentativa aqui que eu estou tentando de
posicionar para vocês o que pode acontecer com o mundo. Eu gostei muito de uma frase de um cara chamado Ray Kurzweil, que é o cara que prevê que a singularidade vai acontecer daqui a 5 anos, porque a inteligência artificial vai ser 100 mil vezes mais capaz. Singularidade é quando o computador vai passar o potencial da raça humana de criar coisas. E aí ele fala, cara, você perguntar para o humano o que vai ser do mundo quando você tiver uma ferramenta que é 100 mil vezes mais capaz do que ele tem hoje, é igual perguntar a um rato o que seria ter um cérebro humano. A gente não sabe. Mas tem muita coisa aqui que a gente começou a escutar e eu tentei trazer isso aqui para vocês. A primeira coisa é que a gente viveu, como eu mostrei para vocês, a era digital. E a era digital, que é a interação do homem-máquina, ela começou pela Command Line Interface, que chamam CLI, que são as linhas de comando, aqueles computadores antigos, que eram uma telinha verde que você escrevia e você interagia com a máquina e dava comandos para a máquina. Na década de 80, a gente criou um negócio que a gente usa até hoje. Então esse negócio durou mais de quase 40 anos aí, sendo relevante, que é o GUI, que chama Graphic User Interface. E basicamente é como a gente se relaciona com a máquina, com o nosso celular. Hoje a gente toca nos botões e a gente tem uma interface gráfica que ajuda a gente a navegar e se comunicar com o computador. Essa era digital está acabando e a gente está começando uma nova era chamada Era da Inteligência. E a Era da Inteligência vai mudar a nossa interface de uso do mundo digital, toda a tecnologia digital mais uma vez. E a gente está indo para o CUI, que é a Conversational User Interface. A gente vai passar cada vez mais a usar voz para realizar as coisas. Porque a voz é o nosso primeiro sistema operacional, é a coisa mais natural para a gente. A gente aprendeu a usar o GUI, a gente aprendeu a navegar uma interface gráfica, mas a voz não tem nada mais natural que isso. E as máquinas estão começando a entender muito bem o que a gente fala e a conseguir interagir muito bem com a gente. E a gente vai viver essa mudança de interface. A outra coisa que aí pira na batatinha chama BMI, que é o Brain Machine Interface, que a gente não vai precisar nem mais falar, a gente vai pensar e as coisas vão acontecer. A Neuralink e outras empresas estão trabalhando em como vão implantar um negócio no teu cérebro para você poder ter uma Brain Machine Interface. Isso me assusta, honestamente, bastante. Mas bem, falando do roadmap da inteligência artificial como serviço. A gente está vivendo esse momento que é o IA generativa, que é esse momento dos grandes modelos de linguagem, modelos supervisionados, autossupervisionados, semi-supervisionados e assim vai. A gente vai começar a viver, e a palavra da NRF desse ano, honestamente, foi a IA agêntica. Eu vou deixar vocês confusos e com medo. Que porra é essa, Thiago? São agentes de IA. E agentes de IA é basicamente o seguinte, dentro da IA generativa, a IA generativa ela fica pouco tempo com um problema. Você manda um comando para a IA, que é a tal da prompt. Você fala, eu quero que você crie um gatinho sentado no sofá, branco, com etc. Tal. Isso é a prompt. Ela vai pegar aquela prompt, vai ficar 30 segundos com a prompt e vai te dar o resultado. O agente de IA não. O agente de IA você vai programar ele para realizar uma função e ele vai ficar muito tempo com aquilo pensando e ele vai interagir com você quando ele precisar interagir com você. Então ele vai sentar muito tempo com um problema. Então você vai comandar e vai criar um agente de IA para ser a pessoa que vai atender cliente da tua empresa. E ele é o teu agente de atendimento. Você vai criar um agente de IA que é especializado em fazer reposição. Você vai criar um agente de IA que é especializado em fazer a gincana para o vendedor. Você vai dar um problema e ele vai sentar com aquele problema, monitorar aquele problema e resolver aquele problema. Esses são os agentes. Por isso que todo mundo dizendo, eu estou criando um agente para fazer isso, eu estou criando um agente para fazer aquilo. Aí o que é mais louco é que o agente conversa com outro agente, ou seja, o computador conversa com outro computador para pegar a informação e o agente conversa com você. Então o agente é entre a gente e entre você. Qual é a grande previsão e o que é que vai acontecer com a IA agêntica? É que a gente vai começar daqui a 3 anos a viver um mundo onde as grandes descobertas científicas vão ser feitas por agente de IA. Porque você dá esse poder que daqui a pouco é de 60 trilhões de operações computacionais por segundo para um agente que vai sentar naquele problema, cura do câncer. É o problema que ele vai sentar em cima. E ele vai ficar pensando até criar descobertas. Então a gente vai ter uma IA científica em breve, muito por causa desse novo modelo do que está sendo criado. E aí, eventualmente, a gente vai chegar no mundo que é da AGI, que é quando a inteligência artificial geral passa o poder da humanidade. E, cara, isso muda completamente como a sociedade se estrutura. Então, a gente vai ter essa ascensão da IA generativa, que eu falei em breve, como uma nova interface.
a voz sendo cada vez mais usadas. O CEO da Qualcomm, que para quem tem celular Android, todo celular de vocês tem um chip chamado Snapdragon. Esse chip Snapdragon é criado pela Qualcomm, que por acaso o CEO é um brasileiro, que me orgulha bastante quando eu descobri isso. O Cristiano falou assim: agora os humanos podem falar com os computadores usando linguagem humana. Estamos no início de uma grande transição de interface de usuário. Aí o Cristiano também falou, ó, a interface de usuário vai mudar para uma experiência AI first, ou seja, toda vez que vocês têm um problema, a gente deveria pensar como é que eu posso usar a inteligência artificial para ajudar a resolver esse problema. Ela nunca vai resolver tudo, mas ela te ajuda a chegar na metade do caminho e aí você pega e faz. Nesse momento ela não resolve tudo, talvez a gente chegue um momento que ela resolva tudo. Outro problema que a gente tem, trabalho, mercado de trabalho. A gente vai viver uma revolução no mercado de trabalho, porque tem uma lei chamada Lei de Martech, que é a Martech Law, que fala o seguinte: a tecnologia muda num passo exponencial, e vocês viram aqui, a cada ano 10 vezes mais poder de computação e assim vai. Mas as empresas não conseguem mudar nesse ritmo. E aí cada vez mais você cria um gap entre quanto a tecnologia mudou e como as empresas se adaptaram. Toda vez que esse gap é muito grande, existe um reset na humanidade e os negócios se reorganizam e rearrumam. E aí a gente vai viver um mundo, provavelmente daqui a 5, 6 anos, que vai ser substancialmente diferente às empresas. Então, aqui é um pouco provocativo, né? Os empregos estão mortos, mas vida longa ao trabalho, porque você não cresce o nível da sua expectativa, mas sim o nível do seu sistema, e o sistema atual da maior parte das empresas hoje está quebrado, porque ela funciona assim: tem a liderança, tem a gerência, os departamentos, os colaboradores dentro de cada um dos departamentos, mas a empresa do futuro ela vai juntar o humano, a AI e a automação. E quando você juntar essas três coisas, você vai ter uma empresa que vai se parecer mais ou menos com isso. É um core central bem robusto, os departamentos com menos pessoas e pessoas de fora da empresa ajudando a fazer alguma coisa. Onde o que está em verdinho são habilidades que só um humano pode fazer, o que está em verde escuro, habilidades que foram substituídas pela inteligência artificial, e o que está em roxo, novas habilidades que as pessoas só podem fazer em conjunto com a inteligência artificial. Pessoal, não se assustem tanto, porque com certeza a sociedade se reorganiza. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas 70% dos empregos que existem hoje em dia não existiam há 40 anos atrás. Tudo que é relacionado à rede social, por exemplo, não existia há 40 anos atrás. Tudo que é relacionado a e-commerce não existia há 40 anos atrás. Então, com certeza, vão surgir novos empregos, novas coisas, mas não tem como fugir. A gente não pode deixar de encarar tudo isso que eu estou mostrando para vocês e não ter essa conclusão aqui. As empresas vão ser menores, porque vai ter mais produtividade. Não tem como achar que as empresas não vão ser menores. 40% de todo o código criado pelo Google hoje é criado por IA. 40%. A gente tem o cara do Google dizendo: não bote o seu filho para estudar computação e código, porque ele não vai precisar. Porque esse negócio vai fazer. Você precisa saber o que você quer. O que você quer criar, o que você vai fazer, porque cada vez vai ficar fácil. A IA, ela quer democratizar o acesso à inteligência. Você vai conseguir criar música sem ser músico. Você vai conseguir desenhar sem saber desenhar, sendo criativo. Por isso que a gente fala que o profissional do futuro é o generalista criativo. É o cara que tem criatividade, que é inconformado, que quer alguma coisa e entende de muitas coisas e entende que ele pode usar várias ferramentas para ajudar ele a fazer coisas que ele não conhece, a que ele não sabe. Então, curiosidade se torna super importante aqui. E aí eu queria terminar essa parte e a minha palestra com essa frase. O problema, para mim, não é um computador pensar como uma pessoa, mas sim uma pessoa começar a pensar como um computador. Pessoal, a gente sempre vai ser relevante. A gente sempre vai ser importante na equação. E a gente sempre vai existir para pegar o resultado que está aqui e levar para cá. O diferencial é que agora a barra aumentou. O resultado padrão de todo mundo, o atendimento vai ser melhor. Mas aí o ser humano vai ser a pessoa que vai pegar aqui e vai levar para cá. Como é que eu uso essas ferramentas para fazer mais? Então, essencialmente, uma frase que eu gosto é que não necessariamente você vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas uma pessoa que domina ferramentas de inteligência artificial tira o emprego de uma pessoa que não domina. Por isso que a gente está provocando para que vocês tentem usar, se provoquem a conhecer. E não é difícil de usar. Eu volto a dizer, todos esses produtos estão fazendo é para você mandar um comando escrito ou um comando por voz e ele vai tentar fazer.
Então, a necessidade aqui, obviamente, é a parte que me assusta, né? A humanidade vai ter uma necessidade de tentar criar esse negócio de inteligência artificial de maneira responsável e ética, porque o ano de 2025 até 2030 vão ser os anos da robótica. A gente está dando braço para a inteligência artificial. Os robôs estão começando a interagir. A gente está vendo vários exemplos, tanto no NRF quanto no Web Summit. O pessoal botando robô que você dá o comando, tire essa roupa roxa e bote na outro cesto. Ele vai, pega a roupa roxa, botou no outro cesto. Então, a gente vai viver um mundo essencialmente diferente. E por isso que a gente fala de gerações, a Amy Webb no SXSW falou, cara, não existe mais as gerações Z, Alpha, Millennial, Senior. Todo mundo é uma geração só, chamada geração da transformação. Todo mundo vai passar por uma transformação substancial de como a sociedade se arruma e a gente tem que estar acompanhando de perto tudo isso. Bem, aqui estão algumas ferramentas de inteligência artificial que, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês usem. Eu uso bastante delas no meu dia a dia. Aqui tem a Andreessen Horowitz. Ela faz... Peraí, pedindo para voltar. Tá bom, voltei. A Andreessen Horowitz, enquanto vocês tiram foto, ela lança a cada 6 meses. A Andreessen Horowitz é a maior investidora em tecnologia do mundo, né? Um hedge fund. E aí, ela lança a cada 6 meses quem são os sites de inteligência artificial generativa mais acessados. E aí, esse é o ranking de 1 a 50. Se vocês não conhecem alguma, começa do primeiro e vai descendo ali. Esses são os sites mais acessados do mundo de IA generativa nesse momento, cada um com um objetivo diferente, que vale a pena vocês conhecerem. O que é interessante é que a cada 6 meses, 30% dessa lista está mudando. Então, está tão rápido a aceleração que 30% da lista daqui a 6 meses vão ter outras empresas que a gente não conhece. Por isso que é muito importante a gente estar perto desses eventos, dessas informações, dessa possibilidade que o Casa Shopping está fazendo para vocês aqui. A ideia é provocar vocês mesmo para entender que tem muita coisa chegando, vindo por ali. Mas eu espero que vocês olhem isso como uma oportunidade de serem mais produtivos, como uma oportunidade de atenderem melhor o cliente de vocês, como uma oportunidade de venderem mais, porque essencialmente a gente ganhou mais braço, a gente ganhou mais potência, a gente precisa ser humano e aprender a usar essas ferramentas que amplificam o nosso valor. E aí eu vou terminar, que eu chamo de bônus, eu sempre gosto de dar um bônus, da minha conversa com o CEO da Louis Vuitton Global. E a gente estava muito impressionado como brasileiro, porque, cara, o cara é CEO da Tiffany Global, desculpa, não era Louis Vuitton, ele já tinha sido CEO da Tiffany, da Louis Vuitton. O cara é CEO da Tiffany Global, a gente é um bocado de brasileiro que não vale nada. Tipo assim, o cara tá dedicando o tempo dele para receber a gente. Ele recebeu a gente no apartamento da Tiffany. A loja da Tiffany reformou, ela criou um apartamento em cima que entra uma pessoa por dia e essa pessoa precisa ser aprovada pelo CEO Global. E do nada o cara topou, muito pelo relacionamento de alguém aqui que o pessoal do Casa Shop conhece bem, que é o Ferreirinha, topou receber um grupo de 60 brasileiros lá para fazer uma palestra sobre a história da Tiffany, sobre como eles olham o varejo, sobre o que eles estão querendo fazer no futuro. E aí todo mundo impressionado com a humildade do cara de estar lá falando para um grupo de brasileiro. Cara, eu falava com os brasileiros do grupo, porque dentro desse lugar tem todas as joias da história da Tiffany, tem um troféu do Super Bowl, troféu da NBA, e aí a galera entrava em cada cantinho do apartamento e ficava meio abismada assim. O que vocês estão fazendo aí? Eu disse, eu tô me despedindo, porque eu sei que nunca mais eu vou voltar aqui na minha vida, então eu tô dando tchau para cada cômodo. Sabe, assim, mas a gente tava lá e o cara ficou com a gente depois no happy hour. Ele ficou lá conversando como se fosse gente com a gente. A gente foi, porra, como é que pode? E conversando com o cara, eu disse, cara, a gente tá impressionado com a tua humildade de estar aqui com a gente. Ele falou, olha, Thiago, para trabalhar no varejo, para mim, são 5 coisas que para mim que são super importantes e em ordem de importância. Ele disse, a primeira coisa é integridade, porque sem integridade não dá nem para começar, é a coisa mais importante para qualquer profissional. A segunda coisa é humildade. Porque se você não for humilde, você não vai conseguir entender que você não vive sozinho, que você precisa do outro, que você precisa entender o outro, porque o outro também sabe coisa que você não sabe. Então a humildade é super importante para quem trabalha no varejo, porque a empatia é super importante para trabalhar no varejo. Porque a terceira coisa para mim é a empatia, que é a capacidade de você saber se colocar no lugar do outro e saber que o teu sucesso é o sucesso do outro, não o teu sucesso. Que você precisa saber gerar valor para o teu cliente, se colocar no lugar dele e saber se você está fazendo a vida dele, em certa forma, ser melhor. A quarta coisa, e é super importante, mas primeiro você tem que ter integridade, humildade, empatia, senão não adianta. A quarta coisa é vontade de vencer.
Não tem como não trabalhar no varejo com vontade de vencer, vontade de bater meta. Aquela pessoa que não gosta de meta, que não vai atrás. Cara, tá fora do varejo. Varejo tem que ser o cara que gosta de desafio, que gosta de superar, que quer ser um pouquinho melhor hoje do que ele era ontem, constantemente pensar coisas novas para fazer. E ele disse a quinta coisa que é importante, mas ele ainda falou assim, um pouquinho de inteligência. Ele disse, eu não vou nem dizer porque a inteligência é importante, mas todas essas 4 são mais importantes do que isso. E, pessoal, eu estou usando isso porque eu tenho certeza, se vocês seguirem isso, se a gente seguir as nossas soft skills, a gente continuar sendo curioso, a gente querer, e todos vocês são, porque vocês estão de parabéns de estar numa sexta-feira aqui, querendo saber o que é que está falando na principal feira de varejo do mundo, e eu agradeço muito pela atenção de vocês e o convite das meninas. Mas, bem, eu espero, pessoal, ter conseguido gerar um pouquinho de informação para vocês, que vocês saiam daqui querendo aplicar alguma coisa, mas esses foram os 6 takeaways que a gente falou hoje. A gente falou de como o consumo está se adaptando às novas tecnologias, Web 1.0, 2.0, 3.0 e etc. A gente falou sobre a necessidade de exercer o seu papel de fogueira, que as marcas têm que pensar qual é o seu momento fogueira e como vão atrair. A gente falou que hoje, para trabalhar no varejo, a gente tem que pensar do feed, que é aquela exposição que a gente tem na rede social, até o checkout, que é quando o cliente compra. A rede social é muito importante para a venda da loja física. A gente falou de experiência para o metro quadrado, que essa deveria ser a grande nova métrica, e a gente pensar quantas experiências eu estou dando para o meu cliente a cada metro quadrado da loja. A gente falou de inteligência artificial além do hype dentro do varejo, e o que vai acontecer no varejo e no mundo depois que a IA fizer as transformações que ela vai fazer. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado, sei que foi super intenso, a apresentação vai estar aí com as meninas, então só queria aproveitar e agradecer novamente, muito, muito obrigado, bom retorno para casa, bom almoço e boas vendas, né? Muita gente vai para a loja direto daqui, então um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, pessoal. Bruna, quer falar? Cadê a Bruna? Bru, quer iniciar? Vou falar aqui no nome da Bruna. Thiago, super obrigada, assim, a gente fica imensamente honrado de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui dividindo todo esse conhecimento com a gente. O que eu queria deixar, assim, acho que conectando com o que você falou agora no final, você trouxe muitas referências, né, do varejo, do que está acontecendo nesse mundo aí de tecnologia, as experiências, o marketing. A gente é aqui, em essência, né, um shopping e somos lojas, aqui temos lojistas e arquitetos reunidos. A gente tem a especificidade da casa, design, decoração, mas o que eu acho muito bom é a gente ter essa oportunidade de expandir, né, o nosso conhecimento, de abrir a mente, de ver o que está acontecendo lá fora, trazer essas referências e cada um fazer esse exercício que cabe, né, para o seu negócio, para o seu business, e fazer o depara do que faz sentido, porque com certeza tem muitas coisas aqui que fazem sentido para a gente aplicar. Então, muito obrigada.